Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje nós temos o prazer inenarrável de receber ele, Thiago Pink. Tudo bem com a nossa pessoa? Tudo bem. Thiago Rosa, pra mim, um dos grandes profissionais do violino que nós temos, um dos grandes violinistas que nós temos, que faz uma coisa diferente do que quem veio do meio erudito, digamos assim, e que toca bem os dois. Cara, isso é um elogio, de verdade. Porque toca bem os dois, você forçou a barra. Esse Não forcei a barra. Muito amigo. E lembrando que esse podcast, o podcast do Violino Didático, é um podcast dedicado a pessoas apaixonadas por violinos. Então você que está estudando violino, está aprendendo violino, quer aprender violino, quer professor de violino, quer violinista profissional, esse é o podcast para o violinista. E para a gente começar, professor, doutor, Thiago Rosa, do que você faz da vida hoje pra galera que não te conhece poder ter uma noção? Boa, gente. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Thiago Rosa. Cara, é uma honra estar aqui, de verdade. Eu sei que você já recebeu nomes de peso aqui, inclusive eu tô acompanhando assiduamente agora. Tô acompanhando assiduamente os podcasts, os programas estão muito legais. E diversos, né? Já recebeu tudo quanto é tipo de maluco aqui nesse lugar, então fico feliz de ser mais um, né? O mais maluco, eu deixei pra hoje. Agora a régua subiu. Então, eu sou violinista popular, e esse termo é meio... não significa nada, na verdade. É o quê? Violinista popular, quem toca música popular só? Mas eu, na verdade, assim, eu comecei tocando música erudita, assim como 99,9% dos violinistas, e em algum momento da minha trajetória, e a gente pode até falar disso depois, eu decidi começar a tocar música popular no sentido de improvisação. Então não é só esse lance de fazer cover, etc. Improvisar é você pegar no violino e tocar a nota que você quiser? Não, assim, improvisação tem necessariamente a ver com criação. Então quando você improvisa, você está compondo instantaneamente. Isso é improvisação. Muita gente confunde, né? Mas eu posso tocar a nota que eu quiser que vai dar certo? Como que você improvisa? Então... Gente, assim, eu tô fazendo só o papel do leigão, tá? É o tipo de pergunta que a gente recebe de quem não entende absolutamente nada. Você tá indo muito bem. Parece até que você não entende nada. Na verdade é assim, tem aquele lance da composição do zero. Então imagina que você vai compor uma música e aí a gente trata como composição mesmo. Então você pegou o violino aqui e sai tocando qualquer coisa, é uma improvisação porque você está criando agora e ao mesmo tempo é uma composição porque você também está criando agora. Então é a mesma coisa. Mas quando você já tem uma música, e isso acontece muito em temas de jazz e blues, que são comuns, né? É comum ter improvisação. E aí tem na música brasileira, no forró, no shot, etc. No chorinho tem muito. Aí você usa músicas que já existem. É como se você pegasse uma música, tirasse a voz e tocasse alguma coisa, criasse alguma coisa na hora em cima. É mais ou menos assim. E eu comecei a trabalhar essa parte de improvisação e eu identifiquei que isso poderia ser uma plataforma de trabalho, vamos falar assim. Então, eu gosto de dar aula bastante. Gosto de... E comecei a dar aula cedo, então comecei a dar aula de técnica, aquela parada que o professor sempre faz, né? Mas eu identifiquei que talvez pudesse ser legal dar aula de improvisação, porque tem muita gente que não sabe muito bem que existe um caminho, existe uma técnica, existe um método que você pode seguir. Não é só pegar e sair tocando qualquer coisa aleatória. Fazer glissando pra cima, pra baixo. Exatamente. Faz a escala. O cara vai começar eu sei fazer a pentatônica. Sou um improvisador? Um péssimo improvisador. Não posso falar que você não é, só não posso falar que você é bom. Né? Tem gente que usa bem a pentatônica, sim, mas sim. se esse fosse o único recurso... É enjoativo, né? Você, na verdade, seu sonho seria ser guitarrista. Né? Pra galera que não faz a menor ideia, o que é uma pentatônica? Pentatônica é a escala do preguiçoso. É uma escala... Ao invés de 7, você usa 5. Eu não sei fazer a escala com 7, eu faço com 5, fica mais rápido. Por essa vocês não esperavam. Eu achei a melhor definição. O que é uma escala pentatônica? Mas assim, pra ficar mais fácil de entender pro leigão, assim, pra quem já toca, mas é leigo em improvisação, por que se usa a escala pentatônica? Porque ela retira da escala duas notas que são mais sensíveis, assim, que você não pode usar a qualquer momento. Então, vou dar um exemplo técnico. Vou falar que você está tocando uma música em Dó maior.
Para quem entende um pouquinho mais de harmonia, nem precisa entender tanto, mas você já ouviu falar de acorde de tônica, acorde subdominante, acorde dominante, essas paradas, né? Existem alguns tipos de acordes que não aceitam muito bem determinados tipos de Eu vou ser o professor Pasquale. Tá. Para quem é novo, a gente divide a escala em 7 graus. O grau principal da tonalidade que você está tocando é o que a gente chama de tônica. Por exemplo, em Dó maior, a tônica é Dó. A segunda nota... O acorde de Dó. Oi? O acorde de Dó maior. Não, eu não, tô falando só dos graus primeiro. Você tá falando das notinhas. Isso. Então, o Dó é a tônica da tonalidade de Dó maior. O Ré, que é o segundo grau, a gente chama de supertônica. Isso. O Mi é a mediante. O Fá é a subdominante, o Sol dominante. O Lá, a super dominante. O Si, a sensível. E Dó, de novo, continua sendo dominante. Isso. Nossa, você é muito inteligente. Foi por isso que você se apaixonou por ele? Que legal. Ele é muito didático. Muito didático. Escala didática é essa. Então, você retira alguns desses graus na pentatônica, que é o que o professor está falando aqui. Isso. E alguns... Vamos falar assim. Dependendo do acorde, que toda escala gera uma sequência de acordes e tal. Então, quando você está tocando uma música, tem vários acordes, né? Acorde Dó maior, Fá maior, blá, 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 blá. Depende do acorde, não aceita bem determinadas notas. E as notas que geralmente dão problema são as notas que são retiradas da escala pentatônica, que são a quarta e a sétima. Né? Você não pode encaixar em todos os acordes aleatoriamente. Então, eles tiram para você poder tocar todas as notas da escala pentatônica sem ter que ficar pensando muito. Então, por que a galera do improviso gosta da pentatônica? Porque é aquele tipo de escala que você usa pra fazer coisas rápidas sem ter que ficar pensando se tá certo ou não, entendeu? Nossa, que legal, ele tá fritando uma escala na hora. Nossa, que da hora, velho. Quando você tá sem ideia, eu pelo menos eu sou assim. Quando eu tô muito sem, eu vou criando uma linha melódica, eu vou criando aquela história, aí, mano, passou um negócio assim, eu me distraí. Pentatônica. Perdi a ideia. Basicamente, aqui se você tá na tonalidade, você tá tocando a pentatônica dessa tonalidade, em termos leigos, qualquer dedo que cair vai soar bem. Vai funcionar. Então, por exemplo, posso pegar esse violino aqui ou ele é só de enfeite? Esse aqui. Esse aqui? Isso. Esse outro é só de enfeite, que ele tá canhoto. Esquisito. Tá estranho. Ai, mas não existe violino canhoto. Isso aqui é o quê? É uma miragem? É uma miragem? Você não tá vendo? Claro que existe um violino canhoto. Tá aqui na sua frente. Não, só pra mostrar em termos de dedo. Olha que legal. A escala pentatônica, vou fazer a pentatônica de Lá menor, né? Então eu tenho aqui o Lá, o Dó, o Ré, o Mi, o Sol e o Lá. Eu caio 0, 2, 3, 0, 2, 3. Então por isso que a galera gosta de pentatônica. Nossa, você criou isso na hora? Você é muito virtuoso. Cara, eu sou muito bom. Me sigam, arrasta pra cima. Mas é isso, tipo, quando você tá meio sem ideia, você... Sabe? Nossa, que impressionante, você faz tudo isso muito rápido. Sim, porque aí é idiota. É meio bobo, sabe? No final das contas, se a história toda for isso, ela é chata, sabe? Então, e como que você é improvisador, acabou virando meio que a sua marca registrada, como as pessoas pensam no Thiago Rosa, o cara que improvisa, que toca violino e tal? Ao contrário, eles têm um macete aqui, você põe o violino pra deixar bonito pra quem tá vendo no YouTube. Eles gostam de coisas invertidas aqui. Pra quem tá vendo no Spotify, pra quem tá vendo no Spotify, isso aqui não faz o menor sentido, né? Não, exatamente. Isso aqui o quê, né? Isso aqui o quê? Do que vocês estão falando? Estamos falando dos violinos na mesa, gente. A gente vai pôr o violino na mesa, tem que pôr invertido aqui, porque dá sorte. Beleza, você acabou ficou conhecido como um bom violinista que improvisa e que toca com banda e não sei o quê. Mas como que você estava estudando violino lá no conservatório, não sei onde você estava estudando, e como que surgiu essa coisa do improviso? Então, eu comecei a ter contato mais com a música popular. Cara, é uma vergonha falar isso, né? Para um brasileiro. Diga. Eu comecei a ter contato com a música popular, já era adolescente, assim, já tinha meus 14. O que é música popular, né? Música popular brasileira, em específico, né? Nesse caso eu tô falando. Então, por exemplo, com a MPB, com o jazz, foi na Orquestra Tom Jobim, na Jovem. Ah, você tocou Toquei na jazzinha. Jazzinha, E foi a minha primeira orquestra. Na hora de ir para as orquestras jovens... Você foi da primeira formação da Jazzinha? Jazzinha é o nome carinhoso que nós chamamos Orquestra Jovem... Orquestra Jazz Sinfônica Jovem... Não tem Jazz Sinfônica. Não tem Jazz Orquestra Sinfônica? Jovem Tom Jobim. Orquestra Jovem Tom Jobim. Mas é uma orquestra Jazz Sinfônica. E a gente, inclusive, tocava o mesmo repertório da Jazz Sinfônica.
Ah, é? Só não do mesmo jeito. Mas a gente tocava, né? Então, seu primeiro contato foi na orquestra. Foi na jazzinha, E era assim, eu estudava na... Nossa, cara, isso vai falar muito da minha idade, né? Vai. Eu estudava na ULM. Ah, eu também estudei na ULM, tá tudo certo. Então tá bom. Mas eu fui uma turma depois do Thiago, tá? Algumas turmas depois do Thiago. Que trouxa, não precisava disso. Desnecessário. Tô indo embora. E aí, pra quem não sabe, a ULM, a antiga ULM é a IMESP agora, né? Escola de Música do Estado de São Paulo, antigamente era a Universidade Livre de Música. E aí, eu tava na sala, eu lembro disso até hoje, eu tava na sala fazia aula com a Teresa Schnorrenberg, não sei por onde andas, Terezinha, exatamente, fiz aula com ela, minha primeira professora na ULM, e aí ela pegava muito no meu pé, exatamente porque eu não escutava música, eu não tinha esse costume de escutar muita coisa, ativamente falando. Eu escutava muito em casa porque minha mãe ouvia muita música. A bronca dela era no sentido de escutar no geral ou escutar aquilo que você estava estudando? É no geral, porque eu não tinha muita referência. Por exemplo, vou tocar Mozart. O que você já escutou de Mozart? Nada. Entendeu? Eu não escutei nada. Eu pegava a partitura e tocava. E era horrível, porque eu não tinha nenhuma referência, nem daquilo que eu tava tocando. E vamos supor, eu acho que isso é uma coisa que a galera não pensa. Cara, eu vou escutar o que eu vou tocar. Você vai ter uma única referência e talvez você vire uma cópia daquela gravação que você ouviu. Então, nem sei se é uma grande vantagem escutar uma coisa. Eu acho que você tem que escutar muitas coisas, né? Então, sei lá, eu comecei a estudar o concerto número 3 de Mozart com ela. E ela falava assim, o que mais de Mozart? Já escutou 4? Já escutou 5? Você já escutou as sonatas? Não sei o quê? Você já escutou a ópera, que é, na verdade, onde o Mozart escreveu pela primeira vez o tema do Concerto 3? Exato. Então, você já fez... Não. O que você escuta? Eu falei, minha mãe faz faxina escutando molejo. Era isso, sabe? Eu dei E eu adoro molejo, tá? Eu tô dando um curso de formação... Nessa semana que nós estamos gravando, nesse momento já passou, tá? Infelizmente. Mas nessa semana que a gente tá gravando, eu tô dando um curso de capacitação para professores. E uma das coisas que eu falei foi justamente isso. O marco zero, quando você vai iniciar um aluno, se você quer que ele desenvolva mais rápido e melhor, é você começar a incentivar ele a ouvir especialmente aquilo que ele vai estudar. Sim. Então, se isso... Jean, mas no Suzuki é fácil porque você sabe qual é a sequência. Se você é professor e não tem uma sequência de uma parte estrutural, você até pode colocar mais coisas para complementar. Sim. Mas se você não tem uma estrutura, eu sinto lhe dizer que talvez você não seja um bom professor. Tem isso. Pô, fica aí a dica, né? Então, assim, pega e dá isso pra galera escutar. Porque é comum quem tá aprendendo violino no conservatório, vamos chamar de tradicional, entre aspas, né? Isso tem mudado bastante, mas... É comum você conhecer a música porque você está aprendendo essa música. Você nunca escutou ninguém tocando isso antes. Você escuta o professor tocando trecho na aula, você escuta você tocando, mas você não tem a menor referência estética de como é aquilo. Exato. Fina de afinação de como pode soar aquilo. Exato. E fina de ritmo. Onde eu posso acelerar? Onde eu posso não acelerar? E outra, um exemplo, depois a gente volta na Tereza, né? Na Terezinha. Um exemplo disso é assim... Eu já escutei muitas gravações. Meu compositor preferido é Bach, de longe, né? O que eu mais gosto de tocar e de ouvir. E você pode escutar a mesma peça, por exemplo, sonatas e partitas, tocada por 3, 4, 5 pessoas diferentes, parecem músicas diferentes. Não, se você quer deixar mais diferente ainda, pega violinistas da década de 40 e compara com violinistas de hoje, tocando o adágio da primeira sonata. Então, exatamente. Então são 1000 referências e a partir dessas 1000 referências você cria a sua identidade e você toca... Então acho que a principal crítica da Teresa nessa época era assim, como você conhece muito pouco, você não entende que você pode criar uma personalidade, você pode ter uma personalidade. Você não entende nem quais são as possibilidades. E a gente, o violinista tem uma mania horrorosa de gostar de coisas que são agradáveis aos dedos, né? Coisas violinísticas. Uhum. Então, você vai tocando coisas que foram compostas para o violino, especificamente por violinistas. Pô, é uma delícia tocar Vivaldi, cara. É maravilhoso, porque tá tudo aqui, ó. Tá
Terceira posição, Isso. quinta posição, Genial, sexta cara. posição, As primeira posição. subidinhas são perfeitas, os semitons aqui, eu vou mudar de posição nesse semitom, é maravilhoso, porque o cara era isso que ele fazia, ele sabia o que estava fazendo. Ele era violinista. Exato, então, ele... Agora, aí qual foi a ideia da Tereza? Você vai prestar uma orquestra jovem agora. Não presta a Sinfônica Jovem, presta a Tom Jobim, a Jazz Sinfônica Jovem. Por quê? Porque você vai tocar coisa lá que não foi pensado para violino, cara. Você vai tocar coisa que pro saxofonista é maravilhoso e você vai ter que catar uns negócios tudo fora do lugar. E primeiro eu fiquei meio assim, meio preconceituoso, né, com esse Vou tocar música popular. Assim, Eu sou violinista. Tocar samba no violino. Você sabe que hoje acontece a mesma coisa, né? Só que aí, ao invés... Hoje é mais normal, assim, as pessoas pensarem, vou tocar samba no violino, nossa, que legal. Vou tocar choro no violino, nossa, que legal. Vou tocar funk no violino. Você vai tocar funk no violino? É exatamente a mesma coisa. É. Até que daqui a pouco as orquestras estão tocando funk no violino com mais frequência. Exatamente. E aí... E acabou que eu prestei Jean, você está falando que você gosta de funk? Primeiro, e se eu gostar? Essa é a primeira pergunta. E fica por aí. A segunda coisa não é o meu estilo, mas Sim. eu não... Quem sou eu pra falar, você não pode tocar funk? Se você é um violinista que toca funk, você não é violinista. Quem sou eu? Eu não gosto, mas não fico enchendo o saco. Mas eu também não. Exatamente. Eu só não gosto, eu não ouço e tá tudo bem. Mas aí você acha errado tocar isso no violino? Não, pega e toca o que você quiser. A gente toca até música erudita. Tá tudo bem. Muito bem. E aí eu entrei na Tom Jobim. Acabei que eu entrei na primeira formação. Eu lembro da Fafá passando na sala e... Tereza, a Fafá! Quanto tempo que eu não escuto esse nome, velho? Caramba! Ela era meio que uma inspetora lá na EMESP e na... Virou produtora... Oi? Ela ainda tá na EMESP? Tá, mesmo. Fafá, patrimônio beijo. da EMESP. Beijo. Provavelmente ela não faz a menor ideia, não lembra quem eu era, mas enfim, eu estudei aí, a gente tinha muito carinho por você. E ela passou na sala, aquele jeitão dela. Tereza, manda seus alunos prestar o teste, e não sei o quê. E aí eu tava na sala, aí a Tereza falou, falei, você vai prestar o teste. Aí eu falei, tá bom. Aí prestei, passei, e aí foi meu primeiro contato com... a sensação que eu tive cara, eles podem fazer coisa boa, sabe? Porque eu já tinha... As referências que eu tinha eram muito ruins. Música popular também pode ser bom? Exato. Porque a referência que eu tinha de música popular, eu não gostava muito. Entendeu? Era um negócio meio de qualquer jeito, assim, sei lá. Não sei, eu não sei se eu tô conseguindo ser claro com a intenção que eu tinha, entendeu? Mas eu, nos primeiros ensaios, assim, eu falei, cara, que sonoridade gostosa, esse lance popular meio orquestral, e a gente deu uma sorte danada, que a gente pegava os arranjos da jazz, então tinha arranjo do Ciro Pereira, os arranjos do Nelson Aires, era um negócio extremamente bem escrito. Soava muito bem, e eu fiquei apaixonado por aquele negócio. E aí, só que aí tinha uma diferença, né? E foi aí que isso começou a me incomodar, que era o lance de... a diferença absurda entre os violinistas e o pessoal dos metais. Então, o Sion, que era o maestro lá desde o começo, hoje é o Nelson, né? Mas o Sion, que foi quem começou, ele fazia umas brincadeiras, assim. Então, no começo do ensaio, ele falou, vamos começar a improvisar? Nós vamos tocar uma sequência 1, 2, 5, 1 em dó, e aí todo mundo vai improvisar um pouquinho. Primeiro 1, 2, 5, 1 é a estrutura de acorde, de harmonia que vai ser usada. Então, é o acorde dó, se for dó maior, ré maior, sol maior, dó maior de novo. 2, no caso, é ré menor, ré menor, 5, okay. Sol com sétima e dó maior. Isso. É tipo isso. É o segundo, o quinto e o primeiro grau do campo harmônico lá. E aí é uma sequência que no jazz é muito comum, então quando você quer brincar com alguém, vamos fazer uma roda de jazz aqui. Não tem, né? A roda de jazz. Tipo, se tivesse. Não tem roda de jazz? Jazz, quem gosta de jazz? Não tem, né? Então, aí ele fazia essa sequência e aí ele falava assim pros violinos, então vai você, improvisa. Nossa, o cara queria morrer, bicho, porque assim, vamos improvisar. Mas como assim? Não tá escrito? Exato, era essa sensação bizarra, né? E aí, o que a gente pensava? Vou fazer a escala, né? Sem ritmo, puta, isso é horrível, sem história nenhuma, né? Aí você pegava o cara agora vai lá, fulano do sax, bêbado, mano, é outra coisa, ele tá falando um negócio completamente diferente, eu quero aprender aquela língua ali. E aí a gente
viajou pro Rio de Janeiro, nós passamos um tempão lá, tipo, sei lá, ficamos uns 30 dias direto fazendo uma peça de teatro. E aí eu tive a oportunidade de sentar com o Sion e falar assim, cara, eu toco violino. E eu não sei improvisar, eu queria aprender. Aí ele começou ele pegava o sax, depois dos ensaios, e aí ele ficava comigo mais tempo. Quem quisesse ficar, mas eu sentava do lado dele e falava assim, ó, essa frase aqui, ó, chama lick. Lick é uma frase pequena onde você pode encaixar na sua história. Umas frases que você... É como se fosse... E aí a primeira explicação dele pra mim foi genial, que foi assim. Praticamente em tudo que você faz existe improvisação. Nós estamos gravando essa entrevista e ela é improvisada. Ela pode ter um roteiro? Pode. Eu estou inventando as palavras? Não. Mas eu ponho as palavras na ordem que eu quiser e eu falo as palavras criando as frases agora para transmitir uma ideia. Isso é improvisação. Uhum. Eu não preciso necessariamente inventar as palavras, também seria improvisação. Só que aí ninguém ia entender. Uhum. Então, quando você está improvisando no violino, é a mesma ideia. Você tem aquilo que as pessoas já conhecem como fazendo parte daquele estilo que você vai tocar, e essas pequenas frases são as palavras que estão inseridas naquele contexto. A ordem que você vai encaixar as palavras vai contar a sua história. Uhum. Então, uma forma de aprender improvisação é aprender essas palavras e depois usar... Que elas viram coringas para você poder usar as cartas na manga. Onde você quiser. Exato. Na ordem que você quiser, fazendo sentido para aquele contexto. Exato, exato. E aí eu comecei a pensar nisso e falei, cara, que legal, né? Aí que eu comecei a entender mesmo como linguagem. E aí se você vai transferir... Eu comecei a comparar isso com as peças que a gente já conhecia. Então, por exemplo, de quem é? De Mozart. Em quais contextos ele colocou isso? Em vários. Uhum. Entendeu? Você pega várias peças de Mozart que se você... Parará, parará, parará. Exato, exato. Parará, 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 parará. Exato, você sabe de quem é, né? Tem a característica e esses compositores usam essas frases em várias peças diferentes. Por quê? Porque faz parte da linguagem que ele adotou e que ele considera dele. Aí eu comecei a entender o improviso desse jeito e falei, cara, não é um negócio besta igual eu achava que era. Tem uma ciência em volta, sabe? Tem uma estrutura. E aí eu fiquei doido com esse negócio. Porque pra mim, se não uma tem estrutura que não tá escrita na hora. Você vai fazer a estrutura enquanto você tá fazendo. Exato. E para mim, eu tenho uma dificuldade que é assim... Fazer a estrutura, talvez eu tenha falado, não é exatamente fazer a estrutura. Você vai... montar... Isso. Lego. Você tem as peças isso. E você vai montar ali... Você quer montar um castelo. Você vai escolher a ordem das peças que você quer a ideia do ali. Lego é ótima. Você tem um monte de peças pré-montadas, você pode montar o que você quiser com aquelas peças, né? Exato. E eu tenho uma dificuldade que é assim... Se não faz sentido, se eu não tenho que pensar, não tem graça pra mim. Então, eu tinha muita dificuldade de ficar reproduzindo coisas só pela reprodução. Porque eu era idiota também, porque eu podia ouvir aquilo e interpretar, sabe? Puta, eu tava fazendo tudo errado, é isso. E aí eu comecei a encontrar essa musicalidade no popular. Então, foi nessa época que eu comecei a levar a improvisação a sério e entender que tinha um estudo por trás e que poderia ter um negócio pra mim ali, sabe? Uhum. Maravilhoso. E quando que você... Então você começou a fazer isso lá na jazzinha, mas você já meio que atuava profissionalmente, tocava em tocava em casamento. Todo violinista toca em casamento. Ele não é violinista, né? Não, então tocar violino... Tiago Rosa diz que quem toca em casamento não é violinista. Quem não toca. Tá. Se você é violinista e nunca tocou em casamento, você tá fazendo isso errado. Tem que passar por essa experiência. Maravilhosa, inclusive, para algumas pessoas. Às vezes sim, às vezes não, enfim. Então você já tocava em casamento, e quando que você decidiu que, cara, eu vou focar mais nessa parada de improvisar e deixar de lado um pouco? Ou nunca teve esse momento? Eu vivi muito intensamente a curva de Dunning-Kruger, sabe? Você achar que sabia tudo? Putz, então assim... Explica Dunning-Kruger pra galera. Vamos lá. São dois pesquisadores e eles fizeram um estudo falando sobre a consequência do conhecimento. Então, assim, como que reage uma pessoa com X conhecimento e X segurança? É o grau de confiança que a pessoa tem no conhecimento que ela tem. Exato. Então, eles chegaram... Ou às vezes não tem. Eles chegaram à seguinte conclusão. Quanto
quando você tá no começo, assim, você é mais confiante. E quanto mais... Então, assim, você começa do ponto zero e aí você começa a aprender qualquer coisinha e seu nível de confiança vai lá em cima. Essa é uma confiança no sentido da quantidade que você sabe. Isso, você Então, acha que você sabe muito. Exatamente. Você lê um livro sobre o assunto, você acha que você já domina o assunto completamente. O problema é o segundo livro. Quando você lê o segundo livro, você fala, nossa, mano, eu não conheço nada. Né? Então, assim, a gente começa a estudar e começa a aprender meia dúzia de músicas, e aí você vai no casamento e já consegue tocar sem errar nenhuma nota, você acha que você é o cara, né? Então, eu tava nessa fase de tocar bem as músicas, executar direitinho, razoavelmente afinado e tal, beleza. Eu já consigo tocar nos eventos sem ler partitura, por exemplo. Eu já me considerava um excelente violinista. Mas peraí. Se eu sei ler partitura, eu já sou um violinista avançado, não? Essa respiração de estudo. Porque, de fato, assim, e a pessoa ela é inocente, na verdade. Ela tá no início da jornada e como ela aprendeu um pouco, ela acha que ela sabe muito. É porque, no final das contas, a maioria das pessoas não sabe ler partitura. Então, se você sabe alguma coisa diferente da maioria, você já é o cara. É essa a sensação que se tem, né? Pô, e você já sabia ler e agora já sabia tocar sem ler. Mas você voltou pra trás. Era top. Você virou leigo de novo. O que foi? Você não usa partitura? Você desaprendeu? Então, assim, eu já me virava bem, então eu achava que eu já tava legal, assim, já tava num nível diferenciado. E aí, quando eu entrei no mundo da improvisação, eu falei, mano, eu sou muito filhotinho, sabe? Nesse meio eu preciso ficar quieto. Então, me deu aquele desespero de eu não posso tocar pra ninguém, porque eu vou passar vergonha no meio erudito porque eu não sou um virtuoso e vou passar vergonha no meio popular porque eu não sei fazer o que eles fazem, né? Então foi uma fase meio complicada, assim. Tipo, eu não queria tocar nada. Você não queria tocar nada pra ninguém? Eu tocava nos eventos porque eu ganhava dinheiro? Precisava, né? Uhum. Mas eu ficava um pouco sem graça de frequentar as gigs da orquestra e pegar o violino e sair tocando. Não conseguia fazer isso. Até que chegou num ponto em que eu falei, cara, se eu não fizer, se eu não me expor, e aí isso é legal, se eu não der a cara pra bater, eu vou ficar nesse nível aqui. Eu preciso começar a receber as críticas como críticas construtivas de alguém que já tá mais experiente que eu. E aí vem um amadurecimento de uma maneira geral, não só musical, mas também pessoal, né? Cara, é isso que eu sei, é isso que eu sou, se você quiser me aceitar assim, beleza. Se você quiser, com as minhas limitações, quiser tocar comigo, é isso que tem. Né? E aí eu cresci muito nesse sentido, e aí eu comecei a aprender sugando das pessoas o que elas poderiam oferecer. Porque não existia nessa época professor de violino popular. Essa que era a dificuldade. Estamos falando de que ano? 2000. Ok. 2000 e pouquinho. Nossa, é velho ainda. Eu tinha... Nessa época, incrível, eu já tinha 14 anos. Poxa, de 14 nossa, pra você é 15. bastante mais velho do que eu, na verdade. Eu sou de 86. Eu sou de 93. Eu não gosto de pessoas que nasceram nessa época. Poxa. Depois de 90. Me fazem me sentir mais velho. Então, assim, nessa época eu tinha meus 14 anos, que foi no ano que a Tom Jobim começou, né? E eu fiquei muito amigo de um saxofonista que eu morava em Guarulhos nessa época. E aí a gente voltava do ensaio de carro junto. E aí ele vinha conversando e vinha colocando coisas no carro pra gente ouvir. Então eu comecei a escutar a linguagem e aprender e tentar sugar o máximo possível, sem ter um professor específico de violino, porque era o que a gente queria, na verdade, mas não tinha. O primeiro cara que eu vi tocando violino, que nessa época já estava voltando de fora, foi o Ricardo Hertz, que o Sion chamou para um ensaio. Falou, vou trazer um violinista, já que vocês querem um violinista para ver improvisando. Aí ele chamou o Ricardo Hertz para um ensaio, colocou o Ricardo Hertz para improvisar lá. Eu falei, mano, ele toca igual o cara do sax, é legal demais. Ele toca igual o trompetista. Ricardo Hertz, inclusive, esteve aqui, o podcast dele já está no ar, você pode conferir aí no podcast do Violino Didático. Foi o primeiro cara, então virou assim, eu quero tocar desse jeito, o que eu tenho que fazer? Mas aí ele foi pra fora de novo, não era um cara que ficava aqui, né? Então a gente penou um tempo até eu conseguir organizar as informações. Então esse processo de aprendizado sem professor foi muito lento.
Foi muito mais lento do que poderia ser. E se você não tinha professor para aprender esse tipo de linguagem, quais eram as suas fontes? Era gente que já fazia, gente que já tocava em outros instrumentos, e era horrível, porque assim, porque hoje eu entendo que isso foi muito ruim. No seguinte sentido, vamos supor que você quer aprender alguma coisa e eu chego pra você que já toca e eu falo pra você assim, ó, você me ensina alguma coisa, me dá uma dica, o que eu posso fazer? Eu tô nesse ponto, o que eu posso fazer pra avançar? Tem vários problemas nessa pergunta. Primeiro porque eu não sei se eu tô nesse ponto. Exatamente. Cara, eu preciso tomar um tempo pra falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa ela tá tocando as notas e os ritmos do concerto de Mozart, por exemplo, ou do Vivaldi da vida. Não vou falar Vivaldi que acho que a galera se relaciona. Não vou falar reading, que o pessoal vai se relacionar mais ainda. A pessoa tá tocando as notas e os ritmos do reading e ela acha que ela tá fazendo o que ela precisa fazer pra tocar o reading. Exato. Só que ela não tá, às vezes. Não tá. E a gente não tem como se avaliar porque a gente não tem experiência, não tem visão de um contexto geral, né? Então, essa pergunta já não funciona. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Você não sabe se você tá aqui mesmo. Provavelmente não. Provavelmente você tá bem pra trás. Exatamente. Você tá tocando... Assim, falando pra galera entender, basicamente, beleza, você tá tocando as notas, por mais que às vezes até seja razoavelmente afinado, mas você tá tocando as notas e os ritmos do reading. Mas não é essa quantidade de arco, não é essa intensidade, a postura não é essa. Você tá cavando uma tendinite que vai acontecer daqui 3 anos. Exato. Então, tem tudo isso que envolve, e cada estilo envolve, assim, tem suas peculiaridades, né? E na técnica de improviso não era diferente. Então, o que aconteceu comigo? Eu chegava pra alguém e falava assim, cara, eu já aprendi a escala pentatônica, porque um dia eu ouvi alguém falando que pra improvisar eu preciso saber a escala pentatônica. E tem, cara... Tem muita gente que chega pra mim fazendo essa pergunta. Cara, eu quero fazer aula com você, o que eu preciso fazer pra aprender a escala pentatônica? Eu falei, pra aprender a escala pentatônica, você não precisa de aula. É só você fazer as notas da escala pentatônica. Pesquisa lá, como que faz? Tira a quarta e a sétima, tira a segunda e a sexta, seja feliz, velho. Você não precisa de mim pra isso. Né? Agora, você quer aprender a improvisar? A história é outra. A pentatônica é uma das 1000 ferramentas que você pode usar, mas eu não tinha essa noção. Então... beleza, eu já sei a escala pentatônica. Aí o maluco da guitarra falava pra mim, não, cara, você precisa aprender modos gregos. Aí vai lá aprender modos gregos. Johnny, Fried, olha. Isso, e aí, cara, e põe no dedo e tal, e vamos fazer, beleza. Aí chegava pra... Cara, aprendi modos gregos, agora eu já sei. Aí eu tô batendo um papo com o pianista, mano, já aprendi modos gregos, já aprendi escala pentatônica, mas eu ainda não consigo improvisar. O que eu preciso fazer? Aí o cara, não, é porque você aprendeu modos gregos errado. O jeito certo é assim. Aí ia lá, eu aprendi o jeito... E no final das contas, se passaram anos e eu não improvisava nada. Eu sabia tudo, eu não improvisava nada, entendeu? Era horrível. É igual a galera que faz aula de violino, fica 4 anos aprendendo teoria e não sabe pegar no violino. Não linka nada com nada. Exatamente. Então, assim, eu tive muita dificuldade com isso. Aí eu falei, eu preciso de um professor urgente. Pelo menos uma pessoa só que fale uma sequência pra mim. Não posso ficar pegando dica. Então, gente... Não peguem dicas. Não funciona. Entendeu? Aprendam com o professor, porque independente de qual seja o professor, que seja ele... Ou ele. Ele vai ter uma sequência lógica. Se você pega... Você é professor e eu sou professor. Se você pega uma dica com ele e uma dica comigo, provavelmente os caminhos vão ser diferentes, porque... É isso. Cara, eu coloquei um vídeo pra lançar sobre isso hoje, no dia que a gente tá gravando. Que o exemplo que eu dou, vou dar o mesmo exemplo, que é o do Waze. Falei no podcast com o professor Eugênio, que estava aqui. Se você colocar lá no Waze que você quer chegar em Curitiba, você quer chegar lá no... Esqueci o nome do teatro lá, no Guaíra, quer chegar no Guairão. Cara, se você colocar no Waze que você quer chegar lá, ele vai te dar muitos caminhos diferentes. Todos esses caminhos funcionam, inclusive. Você vai chegar lá no Guairão se você souber dirigir e fizer as coisas bonitinhas, você vai chegar lá. Dá pra você ir de avião, dá pra você ir até certo ponto, dá pra você ir de ônibus. Tem estradas diferentes, tem caminhos mais bonitos, caminhos mais longos, caminhos mais rápidos, caminhos médios, caminhos que você faz paradas. Se você perguntar pra mim, eu vou falar que eu acho que se você for por aqui é melhor, porque talvez você não pegue trânsito. Você acha que de lá não vou pegar trânsito. Então, às vezes eu acho que não passa por ali porque ele tem um restaurante legal. É isso. Então, todos os caminhos vão levar até o Guairão. Sim. Só que você não... Todos os caminhos que aparecerem que vai até o Guaíra vão levar até o Guaíra.
Só que não dá pra você seguir 2 caminhos ao mesmo tempo. Exato. Você até pode mudar o curso do caminho enquanto você está, mas aí isso imediatamente implica não mais seguir um outro curso. A minha caminhada na improvisação foi assim. Eu fiquei fazendo curva assim. Em zigue-zague, pra quem tá vendo o áudio. Pra quem tá ouvindo o áudio. Galera, eu tô fazendo um negócio com um dedo, assim. Tô fazendo em zigue-zague. Meu caminho foi muito mais longo do que precisaria ser, no final das contas. E aí, o meu primeiro professor de improvisação foi o Ricardo Hertz, porque eu achava legal, primeiro, porque foi minha primeira referência, e aí eu achava legal o trabalho que ele tinha com parte rítmica. Então, na minha cabeça, seria um grande ganho para minha mão direita. Eu já tinha estudado, mas eu focava sempre só em mão esquerda, então eu fui fazer aula com ele e ele me passou, cara, swing e tal, é assim, assim, assim. Então foi legal, a gente fez aula por um tempo, aí depois... Mas, novamente, eu ainda estava tateando isso. Por quê? Porque mesmo esses caras que são mais famosos no violino popular, que estudaram fora e tal, nessa época, não estavam muito dispostos a ensinar. Assim, não era o gig principal deles. Exato. Não é que não estavam dispostos a ensinar, mas estavam dispostos, tanto que ele estava me dando aula, né? Mas eu falo assim, não era um negócio que eles faziam vivia disso. Não era a plataforma principal de trabalho, etc. Os caras estavam tocando, estava cada um para um lado, fazendo um negócio. O Nicolás Krasik veio, mudou para São Paulo, morava no Rio, mudou para São Paulo. Eu falei, improvisação, eu preciso de um francês na minha vida. Eu vou fazer aula com esse cara também. E aí eu fui, e aí fiz aula com o Nicolás também foi bem legal e tal. E cada um com uma visão diferente. O Nicolás com um lance mais europeu, um jeito mais europeu de tocar, o jeitão dele diferente do Hertz, os dois improvisam. Você der a mesma música, você sabe quem é quem, porque os dois têm uma linguagem completamente diferente. Então foram experiências muito legais. E um dia, aí, cara, foi o turning point pra mim. Porque eu consegui reunir todas essas informações num cara que não toca violino. Que pra mim fez toda a diferença nesse processo. Chama Turi Colura. Ele é um pianista, ele chama Salvatore, mas o nome de guerra dele é Turi. Turi Colura. Ele é italiano, mora no Brasil há muitos anos, agora ele está em Portugal, porque ele está fazendo doutorado, mas é um pianista, ele tem um site que chama Terra da Música. Estou fazendo propaganda gratuita porque vale muito a pena. terradamusica.com.br. Genial, Ele, a princípio, o lance dele é de piano, né? Focado em harmonia e tal, aquele negócio, mas ele tem um curso de improvisação. E eu tive contato com ele pela primeira vez no FIMUCA. Sim. Ele deu FIMUCA aula. foi um festival que rolou durante a pandemia, que era cada um na sua casa, grandes professores e tal. Isso. Aí eu já improvisava nessa época. Já tava improvisando, já tocava, já me considerava... Já era famoso. Já tinha todo um trabalho nas redes sociais. Então, assim, já tinha... Mas eu não sabia ensinar isso, não tinha sistematizado isso na minha cabeça. Então foi, por exemplo, a experiência com o Ricardo Hertz foi maravilhosa, a experiência com o Nicolás foi maravilhosa, mas se você me perguntasse, pedisse para eu fazer o passo a passo, eu não saberia fazer. Então eu não sabia, né? Tanto que o meu primeiro curso de violino não tinha nada a ver com improvisação. Tinha a ver com técnica de violino normal. Eu fui começar a gerar o violino pro depois que eu fiz aula com esse cara. Aí você começou a entender um sistema. Isso. Um sistema progressivo. Ele escutava, ele me punha para escutar música, e olha que interessante. Ele não falava de técnica, porque ele era pianista. E ele falava para mim assim, vamos escutar música. O que você acha que essa pessoa fez aqui? O que você acha que essa pessoa fez aqui? Aí eu falava assim, ele fez o lick tal. Aí ele falava assim, o lick, lembrando, né? Aquelas frases pequenas, mais ou menos prontas, que você coloca no seu vocabulário. Aí eu reconhecia as frases. Mas ele falava assim, tudo bem, mas se você quisesse gerar uma frase dessa, o que você usaria? Ele usou o quê? Qual o grau da escala? Ele usou uma cromática onde? E tal. Aí ele começou a me fazer entender a ciência por trás dessas frases. Para eu montar as minhas próprias frases. Para você criar suas próprias palavras. Né? E eu achei aquilo sensacional. A outra coisa que ele falava, você tem tipos de improvisação. Então, no chorinho, por exemplo, as improvisações são muito parecidas com as próprias melodias. A gente chama isso de improvisação temática. Aí eu falava, caramba, é verdade, nunca tinha pensado nisso. O pessoal que toca chorinho, vamos supor que você tenha essas notas. Eu tô fazendo um símbolo assim, redondo, tá, galera do Spotify? Então, vamos supor que você tem uma cerca ali de notas.
você amplia um pouquinho a cerca, mas você continua tendo as mesmas notas no contexto da sua improvisação, né? Inclusive, as partituras que nós temos de chorinho hoje, a princípio, não eram escritas. Sim. Né? Os solos, eu não sei se esse solo específico, mas esse tipo de solo que a gente tem... Aliás, eu tô tocando outra coisa. Tô tocando marcha turca do Mozart do nada. Mas como que é o do... também. Como que é o do Carinhoso? Não, o solinho que tem no meio. Exato. Eu não sei se esse exatamente, mas a princípio eram coisas que eram feitas e, pô, legal, convencionou. Tá, vou escrever isso dessa forma. Exato. Você pega nas próprias músicas, você pega muitas linguagens do estilo. Do nada o cara vai falar pixinguinha e solta marcha turca. Tudo bem, eu não quis contrariar. Eu falei, ele deve ter, ele vai chegar em algum lugar. Mas enfim, mesmo no erudito, várias dessas coisas também eram a princípio improviso. As pessoas, cara, eu vou brigar sobre isso em todo o podcast, eu vou falar sobre isso. As pessoas acham que música nasce no papel. E isso pra mim é um absurdo dos mais grotescos possível, assim. A música não nasce no papel. Tem duas... A música só pode nascer em dois lugares. Quando é um compositor já mais experiente, na cabeça, e aí ele passa pro papel. E quando ele é menos experiente, você não vai falar, né? Quando ele é... Não é necessariamente menos experiente. Mas ela pode nascer no instrumento. Mas sempre vai nascer na cabeça primeiro, não tem jeito, né? Sim. Então, assim, às vezes não. Às vezes a pessoa só tá testando alguma coisa e, opa, isso aqui é interessante. Tá no dedo, ele passou o dedo ali e falou, cara, nossa, que legal isso aqui, né? Isso aqui é interessante. Então, a música, ela nasce sempre ou da cabeça ou da prática. Depois ela vai pro papel. Uhum. Ela não nasce como um do, ré, mi. Ela nasce como... Exato. Peraí, esse som é interessante. Quais são os nomes desse som? Por um acaso é mi, sol, sol, sol. O papel é o registro do que ele pensou, é só isso. Exatamente. É igual você falar, a imagem nasce dos pixels na tela. Não, velho, a imagem, o pixel na tela é o registro da imagem. Exatamente. Enfim. O cara tem que ter visto a imagem antes na cabeça dele. Ou na realidade, né? Sim. Então, eu consegui, depois desse tempo, amadurecendo essas informações separadas, eu consegui sistematizar, e aí foi que eu comecei a, de fato, ensinar o violino popular do jeito que tem que ser. Uhum. Né? Eu tentei passar para as pessoas mais próximas do jeito que eu tinha aprendido. O professor Thiago Rosa, por algum motivo, ele está receoso em fazer propaganda do curso de violino dele no podcast do Violino Didático. Ele está falando do curso que ele tem de improvisação, que serve para violinistas e até não violinistas, né? Exato. Eu tenho até violista, pra você ver que coisa abrangente. Mas viola toca? Como? Ao invés dele fazer uma pausa de semibreve, é 2 pausas de mínima, né? Não, é a pausa. A pausa é em garfinho, né? Amo vocês, violistas. Não, mas eu tenho alunos trompetistas no curso. Que da hora. Tem aluno de todo tipo de instrumento, porque no final das contas, o curso ele trabalha muito essa questão da criatividade. Produção, você tá chamando a galera que tem curso de violino pra vir aqui no podcast do Violino Didático? Eu não tô receoso de falar por causa disso, mas eu não tô falando porque o cara tá em lançamento, né, velho? Eu vou cruzar o lançamento dele. O pior é que quando lançar esse podcast, a gente vai estar na captação do nosso lançamento. Mas tá tudo certo, porque o Thiago Rosa é um cara que faz um trabalho maravilhoso. Obrigado. Se você não se identifica comigo, vai lá, tá tudo certo. Se você não se identifica com nenhum de nós dois, aí... Inclusive, essa é uma boa história talvez pra gente contar. Porque a nossa amizade começou por causa de uma treta entre professores de violino. É verdade. É verdade. Que loucura. Cara... A gente... Eu não sei se eu te seguia, mas eu via as suas coisas nas redes sociais, sempre gostei. E vice-versa. Sempre gostei. Pô, toca bem, gravava uns clipes na praia, uns negócios assim, era bem legal. Que fase. Que fase. Tocava música gospel, eu gostava bastante. E começou por acaso esse negócio da música gospel, depois eu posso falar sobre isso. Mas aí o que aconteceu? Eu não tinha curso de violino na internet ainda, eu acho. Eu só tinha um canal, né, o Violino Didático, esse canal que vocês estão ouvindo aqui, onde eu postava aulas pra ajudar a galera e era isso, não tinha muito mais intenção. Dos primórdios do YouTube na época do desmatamento ainda. Exatamente, estávamos abrindo... Acho que você começou antes ou não? Não sei que ano você começou, eu comecei em 2011. Nossa, começou bem... Assim,
o violino didático, o primeiro vídeo foi postado dia 28 de abril de 2015. Comecei antes, então. E o mesmo Violinista do Brasil, que foi meu projeto anterior, começou em abril de 2012, um ano depois. Mas enfim. E aí eu via lá os vídeos do Thiago, pô, o cara toca bem e tal, legal, né? Não sei o que, e via algumas coisas assim. E aí começou a aparecer uma propaganda de uma pessoa que falava assim, aprenda 5 anos de violino em 4 meses. E assim... Ai, Jesus. Cara... Hoje em dia, eu até sou mais aberto a falar aprenda violino de uma forma mais rápida e mais fácil. Eu sou mais aberto a isso. Porque, de fato, com instrução é mais rápido e mais fácil do que sozinho. Sim, lógico, né? Lógico. Agora, 5 anos em 4 meses, o que exatamente significa isso? Quando você coloca uma métrica, né? Tipo, como você vai medir o que você aprenderia em 5 anos? Poderia ser falado, aprenda violino em 4 meses. Eu entenderia. Vai aprender até certo nível em 4 meses. Agora... O que significa 5 anos de violino? Essa é a primeira pergunta quando eu escuto 5 anos em 4 meses. Pra mim ou pra você? Ou pra ela? Porque eu sei o que eu estava tocando com 5 anos de violino. Você vai fazer as pessoas tocarem isso em 4 meses? Eu acho pouco provável. Pouquíssimo. Tem gente que foi mal instruído durante 5 anos e, de fato, dá pra você fazer ela tocar nesse nível em 4 meses. Mas de que nível estamos falando? É muito subjetivo, não dá. As coisas. E eu não sei por que eu te chamei pra falar disso, na verdade. Eu acho que porque você fez um vídeo falando disso. O vídeo do 1º de abril de algum ano. E eu divulguei, foi alguma coisa assim, eu achei legal, achei engraçado, eu divulguei e concordei. Mas essa foi só uma das tretas que nos aproximou. Tiveram várias. E aí era uma pessoa que faz o trabalho uma pessoa, gênero neutro, uma pessoa que faz o trabalho dessa pessoa e que tá tudo certo. Com um pensamento do qual nós discordamos. Não só sobre os 5 meses sobre os 5 anos em 4 meses, mas sobre furar o violino que vira Stradivarius. Tô bebendo água, pô. Cara, porque tem isso. O que eu fiquei sabendo de luthier. Cara, o que tá acontecendo que o pessoal tá furando o violino? O pessoal não tá entendendo nada. Sabe? Então tem isso se furar o violino na lateral ele vira o Stradivarius, essa pessoa falava. Cara, e teve isso mesmo, né? Parece história. Vibrato não é pra música erudita. É só pra música popular. Só pra música popular. Eu não peguei essa fase. Eu peguei essa fase. Então, assim... Que loucura. Várias coisas que só não fazem absolutamente o menor sentido. E aí a gente ficava discutindo essas coisas que apareciam assim pra gente entre nós, tá? Sem expor nada, sem expor ninguém e tal. Mas acontecia essas coisas aí na internet e foi isso. A gente começou a conversar por causa disso. E eu não sei de onde que a gente tava vindo. Aí você falou que tinha uma história de alguma coisa que você ia falar. Falar do canal, do começo do da música gospel. Da música gospel. Então, nessa época do desbravamento do YouTube, imagina, eu não sei, eu acho que quando você começou, você já meio que sabia pro que servia. Eu não fazia a menor ideia. Eu achava que o YouTube era um lugar onde você colocava vídeo do seu filho pra sua avó que mora no exterior ver, sabe? Era meio que isso. Então. Só que sempre tem um infeliz que faz um negócio virar uma empresa, né? E aí você que colocou o vídeo do seu filho vomitando pra sua avó ver... Aí viraliza e vira meme na Indonésia. Exato. Que loucura, né, velho? A internet é uma terra esquisita demais. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uns alunos, e todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que boa parte dos violinistas veio da igreja. Tinha muito aluno crente, né? E aí esses alunos começaram a pedir pra eu gravar coisas cara, como seria, né, essa música no violino? E pra mim era muito fácil passar sem precisar escrever partitura, nada, né? Eu pegava e tocava a música e pronto. Mas como você toca se não tem partitura? É que eu tenho ouvido, né? Música é um esporte auditivo. Né? Música é uma parada de ouvir, né? Não de ver, né? Eu nunca vi ninguém, nossa, eu vou ali ver uma música. É triste ter que falar o óbvio, né? Complicado. E aí eu tinha muita facilidade de passar pro instrumento, né? Claro, lógico, aí guardadas as devidas proporções, tem um lance de você conseguir passar pro instrumento o que você tá ouvindo na cabeça, e isso é estudado, né? Mas, a princípio, tudo tá mais no ouvido do que no olho, né? E aí então eu passava e tocava pro aluno, às vezes, ali na aula, e ele falava assim, nossa, você podia gravar isso pra mim. Meio que pedindo um tutorial, sabe? Grava isso pra mim, pra eu escutar em casa e tirar as notas. E aí eu, como tinha uma
puta preguiça de escrever partitura. Eu falei, não tem nada na vida que me faça escrever uma partitura. eu vou gravar e você se vira com esse vídeo pra lá. Não me enche mais olha o os saco dedos, com isso. imita. É isso, se vira, põe em slow motion lá e vai. O problema é seu agora. Uhum. E aí eu gravava e punha no YouTube, porque o arquivo ficava muito grande. Não dá vou mandar por onde isso? Vou pôr no pendrive. Pra cada aluno tem um pendrive. Não, eu vou gravar aqui nesse celular horroroso que a gente tinha na época. E aí eu vou pôr nesse negócio chamado... Como é que chama? YouTube. É YouTube. Isso, YouTube. E aí punha lá. E aí a gente... YouTube a galera chamava na época. É. YouTube. Que era de rap. E aí eu pus um primeiro vídeo. No YouTube. Porco, porque eu gravei pro aluno. Então eu coloquei o celular na mesa e aquele negócio de ver de baixo pra cima, assim, ó. Caiu. O tio... Eu esqueci que eu tava de fone, velho. É a foto de perfil do tio do Zap. Parabéns. É, aquela foto da papada. Assim, é isso que eu queria mostrar. E aí eu pus o celular assim e filmei o primeiro vídeo. E aí postei. Aí deu uma visualização, né, do aluno. Uhum. Aí um outro aluno aleatório... você podia gravar tal coisa. Aí eu falei, legal, já sei o caminho, tá fácil. Eu gravei tal coisa. E geralmente era música assim, uma música do Thales Roberto. Eu nem sabia quem era. Vou escutar, deixa eu escutar aqui. Legal, tá, gravei, pus. Aí depois, eu dei o azar, ou a sorte, ou sei lá, a gente vai descobrir um dia, de postar uma música extremamente conhecida, que na época tava no hype, assim, eu descobri o que é o hype nessa época. E aí eu postei uma música do Diante do Trono, de Me Ama, né? E, cara, aconteceu um negócio muito louco. Em um mês, ela tinha quase 500 mil de visualizações. Eu falei, o que é isso, velho? Pra quem que esse cara mandou esse vídeo? Tipo assim, né? A gente não entendia nada. Quantos amigos esse cara tem? Esse cara é muito famoso. Ele pôs o repeat eterno lá na festa da família, né? Sei lá, não entendia nada. E aí, esse negócio estourou. Aí eu falei, tem um negócio aqui, né? Tem uma parada. Eu vou repetir essa fórmula. Vou pegar uma outra música muito famosa, vou fazer a mesma coisa. E aí eu fiz e estourou de novo. Então eu tenho algumas músicas com mais de 700, 800 mil views dessa fase. Uhum. Aí começou a acontecer um negócio muito louco. A galera não sabia, e eu não tô dizendo se eu sou ou se eu não sou, mas a galera não sabia se eu era crente ou não. Não sabia não fazia a mínima ideia de quem eu era, mas eles começaram a me chamar pra tocar nas igrejas. E aí, eles começaram a me chamar, você vem e dá uma palavra. Eu falei, o quê? Eu só toco violino, eu não sei fazer isso aí que você tá falando. Sabe? Então, vai ter uma festividade aqui da orquestra, você vem aqui e toca na festividade, esperando que eu tocasse as músicas gospel. Dá um testemunho. Dá uma palavra, um testemunho aí de vida, lê um texto da Bíblia e compartilha uma... O pessoal nem sabia se eu era crente, eles deram a sorte de eu ser. Assim. foi a sorte que eles deram, né? E eu falei, cara, que legal, eu acho que eu vou. E aí eu comecei a ir. Só que depois, pra mim, profissionalmente, começou a ficar difícil, porque eu virei o Thiago da música gospel. Entendi. E aí, crente não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Então, pra eu trabalhar, começou a ficar complicado. E aí eu falei, eu vou testar um negócio aqui, olha que loucura. Eu gravei um Nirvana, um rock pesadão. Gravei e postei, cara. Comecei a perder seguidor, assim, de monte. E o pessoal me xingando no vídeo. Você tá endemoniado. Meu Deus. Você se desviou. E eu falei, cara, acho que eu vou ter que pensar bem na estratégia. Foi nessa época que você começou a roubar cachê dos outros no interior? Então, eu preciso entender essa história direito. Parece que eu tenho um passado negro com a família da produção. Né? Eu não sei bem do que se trata. Parece que, alguém tinha um cachê certo pra fazer no ano novo em algum hotel, sei lá, da vida. E aí o Thiago Rosa foi lá e ligou. Vocês não vão fazer esse cachê. Esse cachê. Ligou lá no hotel. Tira essa bandinha aí. Eu é que vou fazer esse cachê. Como vocês vão contratar uma banda local? Vocês têm que trazer alguém de fora. Então, cara, as pessoas tem muita gente que tem alguns problemas comigo que eu não faço nem ideia. Assim. Cara, tem um amigo seu, melhor amigo seu, inclusive, que Lá vem. Quando começa assim, eu já fico com medo. Cara, o melhor amigo seu, alguém me mandou alguma coisa desse seu melhor amigo, e aí eu fui entrar no perfil e eu era bloqueado do perfil.
Eu não era, não? Não, eu era bloqueado do perfil, não achava o perfil da pessoa. Aí eu fui, mas aí alguém que tava perto de mim, não, tenta acessar aí, @ não sei o quê. Aí a pessoa falou que conseguiu acessar, aí eu, ué? Eu nunca nem falei com essa pessoa. É amigo do Thiago aí. Eu tenho uns amigos que são... Não bloqueio o Jean, gente. Pedi pros meus amigos aí bloqueia também, tanto faz. Então, acho que por escolha profissional nessa época, eu tirei muitos vídeos do canal. E aí por vários motivos. O primeiro motivo é porque eu queria fazer um trabalho mais abrangente. Não queria nichar tanto, assim. Uhum. E eu queria fazer um trabalho... Aí, assim, comecei a estudar relações públicas, eu fui fazer faculdade. Você fez faculdade de relações públicas? Fiz. Se juntar todas as faculdades que eu fiz, dá uma. Que eu comecei, aí você começa, vai fazer turnê, aí para, aí volta, aí já não quer mais estudar naquela, aí vai fazer outra, aí, enfim. Mas eu fiz vários, pontualmente, assim, alguns anos de faculdade, né? Uhum. E eu fiz 2 anos de relações públicas. E na faculdade eu comecei a estudar esse lance de criação de personagem. Porque... Você é um personagem, cara. Como assim? Eu não podia ter falado isso, né? Cara... Eu sabia que aqueles café era fake. Não, café é fake. Ele nem é preto, né? Ele nem é preto. Esses café marrom aí. Café, parece chá, né? Eu comecei a estudar esse lance, porque para relações públicas, o que faz relações públicas na prática? Ele lida com gestão de crise e lida com como a pessoa Nossa, na próxima vez que acontecer alguma coisa, eu posso ligar para você, então. Pode. Okay. Pode. Eu gosto de resolver BO. Eu gosto de resolver BO. Eu me dou bem com esse ambiente conturbado, exatamente porque aprendi isso, né? A manter a calma, a entender o que a pessoa gostaria de dizer e não consegue. E eu aprendi que o que as pessoas entendem a seu respeito é muito mais responsabilidade sua do que dela. Porque se ela entendeu errado é porque você não foi claro, né? Cara, que maravilhoso ouvir isso, de verdade. E tem muita gente que não entende, tem gente que nem concorda com isso, mas para mim fez todo sentido. E naquele momento eu entendi que eu não estava sendo claro na minha comunicação. Se você não trabalha com a sua imagem, talvez isso não faça tanto sentido assim. Sim. Agora, no nosso caso, seja como professores ou como artistas que vendem o seu trabalho de alguma forma, a forma como o nosso, especialmente o nosso público, né? Sim. Outros públicos não, mas a forma como o nosso público comprador, quem consome de fato o que a gente faz, nos vê, é literalmente o nosso ganha-pão. Exato. Então, se você não for muito claro na sua comunicação, as pessoas elas vão entender coisas que você não quis dizer. E naquele momento, implicitamente, o que as pessoas estavam entendendo a meu respeito? Que eu tinha um ministério de louvor da igreja. Entendi. Era tipo isso. Eu não estava querendo dizer isso, em momento nenhum eu disse isso, em momento nenhum eu vendi isso para ninguém. Eu até aproveitei um pouco da onda e falei, cara, é um negócio que é legal, eu gosto de fazer, eu conheço as músicas, eu cresci dentro da igreja, então para mim é natural, esse ambiente é natural. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, não é um mercado que eu tinha imaginado, então eu vou parar e eu parei, privei os vídeos, boa parte dos vídeos nem estão lá, só os vídeos que depois eu acho que foram mais bem produzidos, o pessoal pediu pra eu deixar, eu comecei a tirar os vídeos, o pessoal começou a me perguntar, e aquele vídeo lá? Eu escutava toda noite na hora que eu tava orando, sabe? Então virou esse perfil, que não era muito bem o que eu queria como trabalho. E aí foi difícil fazer as pessoas entenderem que, cara, eu vou usar esse canal como trabalho, então não vou gravar, talvez eu não grave o que você gosta de ouvir. Cara, e sabe que eu passei exatamente pelo mesmo processo num nicho diferente. Eu tinha um canal que chamava Violinista do Brasil. Sim. Que eu gravava músicas de videogame, músicas de série, músicas de anime, músicas de filme. E aconteceu uma coisa parecida. Os alunos que pediam pra eu fazer no início, então eu comecei a fazer. E eu gravei um vídeo do tema do Dragon Ball Z, We Got the Power, eu posso pressentir o perigo. Eu gravei essa música. E na época, não sei se você lembra no YouTube, isso a gente estamos falando de 2012 ou 2013, existia o like mágico do YouTube. Sim, de alguém famoso, né? Exatamente. O que acontecia? Quando alguém dava um like no seu vídeo, todas as pessoas que seguiam essa pessoa eram notificadas. Sim. Fulano de tal deu like em um vídeo.
E aí eu recebi... Coitado, que falta de privacidade que essa pessoa tinha, né, bicho? Você já pensou um vídeo super constrangedor, ele dá um like, todos os seguidores dele vão ver. E aí eu recebi um like no mesmo dia, ou na mesma período de tempo ali, do Vinheteiro, que já tinha um canal bem grande, do Fábio Lima, que é um violonista. O Fábio super Lima, bom. inclusive, é bem engajado com esses temas, né? Ele gosta bastante desse tipo de música. Exatamente. Então, com o Fábio Lima, tinha mais algumas pessoas que eu tô esquecendo, mas que tinham bastante seguidores na época. E, consequentemente, o vídeo explodiu. E em menos de, sei lá, 24 horas, tinha umas 50 mil visualizações. Uhum. Que pro YouTube, hoje em dia, eu já acho bastante visualização, não. tá? Mas, assim, na época era, tipo assim... O que tá acontecendo? É. E aí eu fiz exatamente igual você. Pô, postei um desse tema, deu certo. Vou fazer mais. É. Aí comecei a fazer vários vídeos de anime. Eles deram a sorte de que eu, de fato, curtia anime, então assistia animes e tudo mais. Assim como deram a sorte de que você era crente, né? Sim. Então eu curtia anime e fazia. E aí começaram a me chamar pra ir fazer... Não era pra ministrar, mas era pra fazer eventos de videogame. Você ministrar o louvor do anime. Então, viajei praticamente todos os estados... Praticamente não, metade dos estados brasileiros tocando nesses eventos e tudo mais. Só que aí eu comecei a virar o violinista que tocava música de videogame e de anime. Porque era o que você estava transmitindo, né? Exatamente. Era isso. E eu lembro... E as pessoas nem estavam erradas de pensar isso. Não, de jeito nenhum, era o que eu tava comunicando. É. E aí, duas coisas assim que foram decisivas pra eu parar de gravar esse tipo de coisa. A primeira foi fadiga mesmo. Eu tava cansado de fazer os eventos. Então eu ganhava bastante dinheiro tocando. Viajar pra caramba. Viajava, eu tava em um estado diferente todo final de semana. Sabe uma coisa que eu escuto sobre isso? Assim, nossa, deve ser tão bom viver indo em hotel. Só você não tá indo pra passear. É horrível. Você tá indo pra trabalhar. E às Não vezes é a sua cama. E às vezes é bate e volta. É. E assim, beleza, nossa, você foi lá, tocou. Cara, já toquei assim em evento que tinha 10, 15 mil pessoas pra me ver. Era eu, violino e playback. É uma baita entendeu? sensação legal. É uma sensação legal. Você saiu dali no hotel, você tá sozinho. Nossa, que triste, cara. É tipo assim, as pessoas não conseguem perceber o quanto, na verdade, é solitário você viajar. Você viajar tocando. Desabafa. Mas, poxa, era complicado, gente. Vai, fala, mano. E aí você ia lá na cama fria do hotel depois. Oh, meu Deus. Então, assim, e aí eu lembro que eu tava em Vitória tocando num evento lá, Anime Dark, se eu não me engano. E aí eu falei pro Fábio Lima, tava comigo nesse mesmo evento. Falei, cara, esse é o último evento que eu vou fazer tocando, não aguento mais. Não porque eu não gostasse de fazer, eu gostava de fazer, mas eu já tava tocando o mesmo setlist, o mesmo, tudo igual, e tava virando o carinha do violino música de anime. Disse entendeu? o cara que é professor Suzuki, toca o mesmo setlist. Pois é, né? Enfim, é hipocrisia. Só que pelo menos você gosta agora, né? Exatamente. Agora eu tô ensinando outras pessoas a fazerem e elas vão ser livres pra tocar outras coisas. Mas eu não queria mais fazer essa parada. Uhum. E o violino didático já tava começando a engrenar. Então eu falei, velho, eu não vou fazer mais, eu vou só fazer isso. Ainda acabei fazendo mais uns concertos, porque precisamos pagar contas, Sim. né? Alguns shows e tal. Mas eu parei por causa disso. E a outra situação, então a primeira foi essa, não aguentava mais tocar o mesmo setlist e ficar viajando. A outra situação eu fui fazer um recital em algum lugar. E aí eu toquei umas coisas mais difíceis. Toquei tipo Bazzini, toquei o Capricho Basco, toquei não sei o quê. E uma menina veio no final. Nossa, você sabe tocar violino. Aí, tá vendo? Aí eu tipo assim... Quero morrer com um negócio desse. É por isso Oi? que eu continuo ficando erudito. É por isso que eu continuo estudando assim? algumas coisas. E aí minha formação inteira foi essa, né? E não só isso, mas como se eu tocar música de videogame, de anime, não fosse tocar violino. Sim. Como se fosse fácil só porque é de anime, né? Exatamente. E aí eu falei, não, eu não. E era uma menina que tava tocando em orquestra jovem. Então, assim, pô, a galera que tá começando a tocar em orquestra jovem agora tem essa visão de mim. Sim, sim. Então, não, eu não quero a visão. Eu prefiro ser visto como o professor, que é como mais ou menos eu sou visto hoje. Uhum. Pô, é o professor lá que tem que tem 15 aluninhos. E você concorda que fazer essa transição é dolorido, assim, pra quem tá trabalhando? É dolorido no sentido de que é demorado, dá um trabalho, você tem que começar de novo, você tem que se rever. Eu né? dei a sorte porque, assim, eu não comecei a fazer o violino didático no canal do Violinista do Brasil. Então, essa sorte eu não dei. enquanto tava rolando, eu já tava fazendo os vídeos didáticos e tava começando a engrenar. Então, eu meio que... Eu migrei todas as minhas energias pro violino didático quando o violino didático já tava andando um pouco mais. Entendi. Mas
Mesmo assim, a minha receita caiu bruscamente, né? Porque eu tinha show todo final de semana. Pra mim, comigo não aconteceu isso, porque eu vivia um fenômeno impressionante. Eu tinha uma empresa de eventos, então eu já trabalhava, então minha fonte de renda não era essa. E eu morria de dó dessa galera, cara, porque eles faziam uma coisa com... Eles faziam uma coisa com tanto carinho, assim, e com tão pouca verba. Então, nossa, nós vamos fazer o aniversário da orquestra. Fulano vai dar isso, fulano vai dar isso, fulano vai dar isso, fulano vai dar isso. Eu falava, vai, paga o gás e tá bom. Sabe? Então, tipo, eu não ganhava dinheiro, sabe, com isso. Então, foi só uma questão de como eu era visto e como eu me via. E era completamente diferente. Eu me via de um jeito e eu era visto de outro. Então, existia uma distopia entre essas duas realidades. E aí, na faculdade, eu comecei a aprender como transformar esse personagem e qual era a linguagem que eu gostaria. Então, eu adquiri umas manias nessa fase. O meu estilo de me vestir... Só roupa preta... Não, garoto propaganda da Minimal Club. Eu tenho dress code, você sabe, né? Como que é o seu dress code? Meu dress code é assim, eu tô com roupa de sair hoje. Hoje é roupa de sair. Ok. Agora eu vou ficar com roupa de ficar em casa. Pra quem não viu aí que tá no Spotify, ele colocou o crucifixo pra dentro da camisa. Eu tenho uma correntinha, que se ela tiver pra dentro da camisa, é roupa de ficar em casa. Aí quando eu vou sair, eu me visto melhor. Eu ponho a correntinha pra fora. Mas sabe que pra ser visto como professor de violino, eu mudei o meu dress code também nos últimos meses. Mas tem que mudar, concorda? Exatamente, com certeza. Você começou a usar terno. Exatamente, comecei a usar camisa social. Hoje eu tô mais assim em homenagem ao professor Thiago, mas eu era... No início do violino didático, eu era contra... Vou ter que mudar o meu jeito de me vestir para me adequar a uma sociedade que é opressora. Eu tinha essa cabeça, entendeu? Sim. Então eu vou gravar do jeito que eu tiver. E aí eu gravava com a camisa com a mancha de cloro, com a barba toda esgrenhada. Eu costumo dizer que eu fazia cosplay de mendigo nos vídeos anteriores. Então eu fazia cosplay de mendigo. Eu tinha menos cuidado, digamos assim, com a parte visual. Só porque que, a gente custa entender, a gente custa entender que as pessoas elas te julgam antes de te conhecer. Exato. Elas te julgam assim, não é que elas te julgam, elas têm a sua imagem. Isso é natural, isso faz parte do instinto do ser humano. Se você estiver olhando para um bicho que você nunca viu e ele tiver com os dentes de fora, você vai imaginar que ele tá com raiva. Antes de saber se ele tá com raiva ou não. Né? Ele tá bravo. Se ele tiver fazendo assim... mostrando o dente, você sabe, cara, não interessa que bicho que é, você corre, né? Exatamente. E é isso, é meio instintivo. E a gente tem isso com roupa também. Então tem gente que não leva isso muito a sério, até entendo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que a roupa fala antes do que você consegue falar. E até você provar que você sabe o que você tá falando, a sua roupa já falou. E ainda pra quem se dá... Mesmo que as pessoas que se deram o trabalho de ouvir o que eu tô falando e entender que eu tenho alguma autoridade sobre o que eu tô falando e entender, não, esse cara entende, ele só é sem noção com roupa, nem todo mundo vai dar essa segunda chance e nem todo mundo é obrigado a entender que eu sou uma autoridade quando eu me comporto como uma pessoa que não tá nem aí. Exato. E eu comecei, na verdade, a canalizar minhas energias nessa época, nesse sentido. Por quê? Por que eu uso preto? Tem uma filosofia envolvendo preto? Não, necessariamente. Mas eu acho que usar essa roupa cria uma imagem de que eu vou estar sempre... As pessoas já sabem o que esperar de mim. Então, de uma certa forma, é uma imagem de estabilidade. Eu sou aquilo ali e as pessoas já sabem. Nossa, agora que você falou, eu lembro que eu usava colete preto e camisa azul em todos os vídeos do Violinista do Brasil. Era a sua era marca. Era meu dress code. Eu fui num evento em Campinas. Como chamava o evento? Era um evento de anime em Campinas e eu tava o tempo todo na plateia. O tempo todo. E o Violinista do Brasil, nesse circuito de animes e eventos, era relativamente famoso. Era bem conhecido. Então, era o maior canal de violino da época, o Violinista do Brasil. Tinha 40 mil inscritos, 50 mil inscritos. Uau, né? E aí eu tava... Só que era só gente que frequentava... Só não, a maioria era gente que frequentava esse tipo de evento. Então, assim, era bastante gente. E aí, eu tava lá no evento o tempo todo, assim. Ninguém, 100% nem aí. Eu ia no camarim, me trocava, saía com o colete preto e a camisa azul social e com o violino na mão. Tá vendo? Já era. Violinista do Brasil tá aqui! E aí fazia fila de gente pra tirar foto, às vezes, dependendo de onde fosse. E é muito louco. Por quê? Porque você cria uma linguagem, você cria... As pessoas, elas se identificam, elas se identificam com você a partir daquilo, né?
Então eu mudei nessa fase a estrutura do meu canal, porque eu deixei de acreditar em certas coisas, tipo, não gosto de gravar clipe mais. Eu achei legal por uma época. Clipe, por quê? Pra quem não sabe, gente, eu vou acabar com a vida de vocês agora, vocês espectadores de música. Os clipes são dublados, né? Mas todo mundo que liga 1 com 2 entende, vai. Mas tem gente que você fala que o negócio é dublado, a pessoa... Sério? Eu falei, você acha que aquela pessoa dança e rodopia daquele jeito, tocando violino? Sabe? Me ajuda. Tem um vídeo maravilhoso. Adoro o trabalho da Lindsey Sterling, inclusive. Mas tem um vídeo maravilhoso dela onde os zumbis saem lá do cemitério e não sei o quê. Dá um zoom nesse vídeo. Não, Guilherme, nos cortes, na hora que você estiver colocando corte, eu falando sobre isso, coloca o trecho do vídeo sem som, porque ela dá strike isso. em todo mundo. Então... Põe só o vídeo embaçado. Só o vídeo levemente embaçado. O violino não tem cavalete. Tá me zoando. O violino não tem cavalete. Não, mas isso foi mirim, hein? Isso foi um erro mirim. Isso foi um erro mirim. Não, mas não tem cavalete. Mas é simples, tem um vídeo no gelo. Tem um vídeo na geleira. É no gelo, cara. Sabe? Tem um vídeo que ficou famoso recentemente de um cara tocando embaixo da água a música Aleluia. Eu vi isso. Ele não tava tocando, gente. É claro que não. Deus, como que vai sair propagar o som debaixo d'água? Exato, não propaga, não tem breu no arco, não tem, né? Não dá. Então, enfim, desculpa ter que dizer isso pra vocês, mas eu faço isso às vezes, eu estrago a ilusão das pessoas. E eu comecei a achar que não é legal, assim, pra mim, não gostei, não gosto, porque eu gosto do que é real. Uhum. Eu gosto do que eu ponho a câmera aqui, eu gosto de ter condição de avaliar o que eu tô assistindo. E eu olhava pra mim e falava assim, eu sei que isso foi gravado em casa e que no final do dia... propaganda, nós estamos tendo uma propaganda agora aqui. A Siri sempre quer participar. A Siri é brava. Né? Eu olhava e falava, eu sei que eu gravei em casa... E eu sei que no dia que eu fui gravar o clipe na praia, não tinha nenhum microfone perto. Eu não tinha, sabe? Eu não tinha. Mas você tinha essa pira mesmo, essa preocupação? Tinha muito, cara. Eu tinha. E aí eu comecei a postar só coisas que eu gravei e postei. Ok. Então eu olho, os meus dedos estão perfeitamente sincronizados, o meu vibrato é aquele, a minha arcada é aquela e a afinação é aquela, sem edição. É aquilo ali e pronto. Mas isso mais pensando em você assistir e gostar do que tá assistindo... Ou dos colegas violinistas assistirem? Não, eu quero que os violinistas... Desculpa. Eu achei que ele ia falar. Sou educado, cara. Não, eu sou o tipo de cara que não liga muito pro que os outros pensam. Uhum. Né? Até um papo que eu tava tendo com a Dani, assim, a gente é muito diferente nesse ponto. Eu realmente não ligo. A gente veio no carro falando nisso. Falando, cara, as pessoas vão falar de você. Se você for ficar preocupado com o que se você for relevante o suficiente. Mas se você for irrelevante, elas vão falar também mal. Mas é que tá. Se você é irrelevante, elas não estão falando de você. Se você não é lembrado por nada, né? Exatamente. Mas eu me acostumei a ouvir as pessoas, a saber que as pessoas... fulano falou que você é isso. Caguei. Sabe, é isso, eu não ligo, não me importa. O pessoal entra nos meus vídeos e tem gente que faz isso pra manter uma imagem e tal. A pessoa desce a lenha em você no vídeo, a pessoa vai lá e apaga, né? O dono do canal apaga e tal. Eu deixo lá, sabe? Às vezes eu até printo e ponho nos stories. Olha isso, galera, que doido. Sabe? Eu não ligo. Teve um cara uma vez que eu gravei uns vídeos... lá no canal do Thiago Rosa acontece uma democracia. Aqui não, tá? A gente modera todos os comentários. E tudo bem também, né? Tá tudo certo. Até porque você precisa... você gosta dos comentários com relevância pro seu objetivo. Exatamente. Eu não ligo muito. Então, no meu canal de música e etc. No meu canal de... Mas mesmo no Instagram, você deixa comentários esquisitos? Eu deixo. Às vezes eu não deixo nada. Eu deixo, sabe por quê? Acontece um negócio legal. As pessoas que se identificam com você... Elas vão te defender, acontece. Isso é genial, né? Uhum. E uma vez eu tava tocando um negócio meio pesado, assim, um blues com pedaleira e tal. Então eu liguei minha pedaleira e eu sou esse cara que tinha um sonho de ser guitarrista e virei violinista, né? Você queria ser guitarrista? Não, é brincadeira, mas que eu uso pedais, né? Ok. Tem uma pedaleira maior que de um monte de guitarrista. E aí tem vários efeitos, e eu comecei a tocar um negócio. Eu nessa época, eu tava tocando um lick. Vou dar a oportunidade de mostrar um lick. E aí o que é um lick? Ele vai lamber o violino? Isso, o lick é a lambida. Nessa lambida a gente...
Tinha um lick de blues, que era alguma coisa assim. Isso é um lick, é uma frase que você pode usar em vários momentos. Inclusive, eu usei essa frase depois num vídeo que eu gravei com o Quarteto Caiçara em outro tom. Mas eu usei essa mesma frase, eu tava improvisando e eu lembrei dessa frase e eu coloquei lá no meio. Então o lick serve pra isso, né? E aí eu gravei um negócio meio assim, cheio de nota, e eu pus uma distorçãozinha. Cara, entrou um tiozinho lá, ele tava louco, ele tava revoltado comigo. O que você acha que você é? Você está profanando esse instrumento maravilhoso. Você que é acha literalmente que um pedaço de pau com corda esticada. Exatamente. É um pedaço de pau com um arame esticado. Eu tô brincando, gente. O violino é um instrumento lindo, é uma obra de arte. Isso. Mas ele não é sagrado. Então, aí você pode tocar o que você quiser. E aí ele ficou revoltado, porque um instrumento lindo desse, você acha que você tá tocando guitarra num show de rock e tal? E eu deixei lá. E aí eu ia mostrar para as pessoas, falei, cara, você viu o que aquele cara comentou? As pessoas não viram. Aí eu fixei o comentário para as pessoas verem. Mas que sacana, ele é sádico, na verdade. Eu fui psicopata, eu faço isso. Então eu não ligo muito pra isso, porque eu acho que as pessoas têm o direito. Na internet todo mundo é corajoso, né? Assim, então, exatamente. A pessoa vai e fala, e eu aprendi a não ligar, porque se a gente ligar, a gente sofre. Tem gente que sofre de verdade com a opinião de uma pessoa que só te daria essa opinião porque ela tá longe de você. Cara, sabe que eu sofria muito com comentários no início. Você se expunha muito, imagino que você tinha gente que gostava e gente que odiava. Mas eu, assim, obviamente o número de comentários positivos sempre é muito superior aos negativos. E, sei lá, uma vez por semana aparecia um comentário, talvez até muito, não sei se é uma vez por semana, mas esses são os comentários que você lembra, né? Sim, E eu ficava muito pistola. Mas você concorda comigo que essa menina que fez esse comentário com você presencialmente é a exceção? Ah, tá. Você tá falando, nem era esse comentário que eu tava falando. Não. Eu tô Teve uma menina, uma professora do interior de Minas Gerais, que aparentemente... Esse pessoal do interior de Minas Gerais é bravo, viu, velho? É uma menina que... Ela viu uma propaganda... Nossa, eu vou ter que falar dessa história. Ela viu uma propaganda, porque aí eu ganho mais dinheiro ainda em cima dessa história. Vamos falar da história. Ela viu uma propaganda do violino didático que era assim, aulas de violino R$29,90, um negócio assim, R$19,90, sei lá. Porque era, não dá mais, não tem esse preço, tá? Pode esquecer, não tem esse preço. Mas é uma propaganda, R$29,90. Eu ia começar a fazer. R$29,90, e aí ela comentou assim, era uma propaganda, não apareceu o meu rosto, se aparecesse talvez ela talvez sacasse quem tá fazendo a propaganda, talvez não tem como saber. Mas ela colocou assim, nossa, que absurdo, porque isso, onde já se viu enganar as pessoas dessa forma e não sei o quê. Eu acho que eu lembro disso, eu acompanho, né? Então, e aí eu peguei e fiz exatamente o que o Thiago falou que faz. Eu printei e fiz um Reels falando sobre o comentário. Mas exatamente no que eu tô enganando? O curso, ele existe, ele custa R$29,90. Você tem que ter segurança do que você tá falando. Porque, exatamente. Né? Você concorda? Inclusive, essa pessoa aqui aprendeu fazendo blá, 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 blá. Aí esse vídeo do Reels de resposta... Ninguém tinha visto o comentário dela. Mas esse vídeo de Reels que eu fiz explodiu. Sim. E esse dia rendeu pra gente mais ou menos R$12 mil. Obrigado, comentarista hater. Porque assim, peraí, de que curso que ele tá falando? Nossa, R$29,90? E aí foi assim, um dinheiro que eu ganhei ali em um final de semana no orgânico, sem nada. Então assim, ó. Despretensioso. Obrigado. Ela inclusive disse que ia processar a gente por propaganda enganosa e qualquer coisa assim, por colocar a imagem do comentário público que ela fez em um post público, e estamos esperando esse processo, inclusive. Mas assim, essa galera na internet, eles são muito corajosos, né? Mas o que eu ia te falar da menina que fez o comentário com você, é que ela fez presencialmente. Qual o comentário? Da música. Você toca, você sabe tocar. Sim. Concorda? Então, eu aprendi a lidar com as diferenças de personalidade da mesma pessoa na internet, e se você encontrar essa pessoa presencialmente, provavelmente ela não vai ter coragem de fazer isso. Até porque a gente enxerga a pessoa ao vivo aqui como um ser humano e, cara, como eu vou fazer isso com uma pessoa, né? Então, aconteceu uma situação, inclusive, assim... Nossa, você acabou de me lembrar uma parada maravilhosa. Tá vendo? Agora eu vou entrevistar você, vai lá. Mas aqui não é uma entrevista, é um podcast, é uma conversa entre duas pessoas. Isso é verdade, desculpa. Cara, fui assistir um concerto na sala. Eu fui conversar com alguém lá na Sala São Paulo, uma grande sala de concerto que tem aqui em São Paulo. E aí... uma pessoa viu eu conversando com pessoas de alto gabarito, vamos chamar dessa forma. Digamos assim. Então eu estava conversando com pessoas de alto gabarito, com quem eu tenho algum tipo de relacionamento amigável, converso, etc. Que tem algum
algum sentimento positivo em relação a mim. E estávamos conversando e dando risada ali no saguão, logo na entrada, passando as catracas. E aí essa pessoa viu eu conversando com uma galera com a qual ela não é amigo, é amiga. É uma relação de aluno-professor e eu estava ali numa relação de colegas. Ela tem uma relação de admiração por aquela pessoa com quem você estava conversando. Com quem é meu amigo. Ela admira uma pessoa que admira você. É tipo isso. E aí eu tava ali conversando e a pessoa veio assim... Oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bem, não sei o que, blá, blá. Cumprimentei como se eu não fizesse a menor ideia quem fosse a pessoa. E é literalmente uma pessoa que fez um comentário meio maldoso, assim, na internet alguns anos atrás. E aí eu só olhei assim, interessante. Almoçamos juntos ali na galera, não sei o quê. E eu só fingindo que eu não fazia a menor ideia de quem era a pessoa. Tá vendo? É isso. As pessoas, elas mudam, né? Elas ficam meio, assim... Querendo ou não, você nutre um certo respeito, principalmente pelo trabalho relevante que você faz, e essa relevância acaba gerando a admiração dos pares, né? Da galera que anda no meio dos professores, de outras pessoas importantes. E essa é uma coisa interessante, né? O violino popular me trouxe uma coisa que eu acho que o erudito não traria. Eu sei o que você vai falar. Eu também acho a mesma coisa, sobre mim. Então, o violino popular me trouxe esses contatos de admiração dessas pessoas para as quais eu não teria menor relevância se eu continuasse no erudito. Eu acho que não, porque minha caminhada no erudito foi meio diferentona, assim. Eu não sabia quem era quem. Uhum. Então, isso foi uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem no sentido de que eu ia numa banca de prova, eu sei lá quem são esses caras aqui, eu vou tocar pra esses velhos cabeça de aluno. Eu tocava. E de boa, não ficava nervoso. Depois que eu saía da prova, eles falavam assim, esse aqui é o grande espada da USESP. É isso, era bem depois. Então, isso foi uma vantagem. A desvantagem é que eu não pude aproveitar nada deles, porque eu não sabia quem era quem. E, consequentemente, eles também não sabiam quem você era. Exato. Então, foi muito ruim nesse ponto. Então, eu aprendi a tocar e desenvolvi até certo ponto. E aí, quando eu migrei pro popular, eu naveguei sozinho, né? Então, eu comecei... A impressão que as pessoas tinham era, nossa, esse cara toca popular e toca afinado, olha que legal. Tipo... E toca direito, né? Ele toca popular e sabe tocar. Então, nossa, olha só, ele sabe as mudanças de posição, ele sabe fazer vibrato, sabe? Ele não toca torto assim, né? Então, gente, pra quem tá no Spotify, eu imitei um Tiranossauro Rex. Né? Um Tiranossauro Rex carregando uma bolsa. Carregando uma bandeja. Tiranossauro Rex garçom. Né? Então, eu ganhei o respeito dessa galera por fazer bem o trabalho de violino popular. E eu acho que o violino popular me levou a chegar em lugares que eu não tenho certeza se eu chegaria com a música erudita trilhando o caminho tradicional. Sabe? Eu não sei se era isso que você esperava que eu falasse. Não, era exatamente isso, porque eu acho que o trabalho que a gente faz aqui com educação de violino fez também eu ter pessoas que admiram o trabalho, que acompanham o trabalho, alguns até grandes violinistas que tocam nas grandes orquestras são alunos de programas nossos voltados a professores, né? E que eu não sei se essas pessoas teriam qualquer tipo de relação comigo se eu fosse só um violinista normal que tocasse na fila de qualquer orquestra. Isso é mérito para quem merece, né? Então, porque você faz um trabalho sério. Se você fizesse um trabalho de qualquer jeito, com certeza você não teria o respeito dessas pessoas. Então, quando essa pessoa na Sala São Paulo te viu recebendo o respeito de quem ele admira, ele falou, peraí, tem alguma coisa que eu não devo saber sobre ele. Né? Tipo, tem alguma coisa que eu não tô sacando. Eu não conheço o contexto. Né? Então, eu nunca ligo para a opinião das pessoas, no geral, porque elas não conhecem o contexto. Elas não sabem, elas não estão próximas o suficiente para saber quem eu sou de verdade. Então, eu não ligo. E sabe que eu vou fazer terapia aqui com o Dr. Thiago. Bora, eu adoro. Cara, eu tenho... Essa questão, eu não ligo muito pro que as pessoas pensam hoje em dia, mas eu ainda ligo o suficiente para me impedir de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho a distonia focal e tal, e eu não apareço mais tocando, mostrando a minha mão direita por causa disso. Sim. E essa é uma coisa, por que não aparecer? Por mais que eu apareça tocando razoavelmente bem, segurando o arco de uma forma diferente. Porque eu sei que vai ter gente que vai ver o vídeo, vai ver eu segurando o arco de um jeito que não é o jeito convencional, vamos chamar assim, e não vai entender esse contexto.
Sim. Sim, eu entendo. Então eu não vou ter que... Todo vídeo eu vou ter que falar, estou segurando o arco assim por causa disso. Como eu não tenho esse saco, eu só, quando posto tocando algo, não mostro a minha mão direita, não aparece a mão direita. Então, mas é engraçado, né? Tem um cara que ele é violinista norte-americano. Eu depois vou te mandar... Adrian Ganatawan. Não. Não? Não. Ele toca country. Ah, ok. Eu tô com medo de falar o nome dele errado, então eu não lembro. Depois eu vou te mandar. Você pode até colocar aqui, se você quiser colocar na descrição do vídeo, alguma coisa assim, eu vou te mandar o link. Uhum. Ele é um cara que toca... Ele claramente tem algum problema motor, assim, que a gente sabe. Eu falo claramente porque a fisionomia dele entrega, né? Uhum. E ele pega o arco meio esquisitamente, assim, e a mão esquerda dele... Mas é um absurdo o cara tocando. É um absurdo. Então eu vejo aquele cara tocar e eu falo assim... Mano, acho que eu faria uma aula com esse cara, tipo, pra entender o que ele faz, qual a musicalidade, de onde sai tanta música. Uhum. Então, eu entendo o que você tá falando, porque ao mesmo tempo em que você tem essa preocupação das pessoas novas que vão chegando, que não entendem e que às vezes podem nem chegar porque ela já viu alguma outra pessoa falando que você pega o arco errado, né? Entendeu? Não, e aí pra mim tá sendo mais, só pra fechar esse loop na minha cabeça, pra mim tá sendo mais, tá, beleza, eu aprendo violino do outro lado. Mas aí é genial. E aí? Não, pera, deixa eu tirar o chapéu aqui, eu vou... Momento Tiete, tá? Genial, porque você vai acompanhar, vai fazer esse processo do zero e vai mostrar pra pessoa que é totalmente possível começar do zero assim, fazendo o seu processo, seu passo a passo. Então, você fez uma plataforma de... Pros ouvintes que não estão cientes, eu toco violino dos dois lados, basicamente. Claro que do lado com o violino no ombro direito, eu sou bem mais iniciante. Mas eu já estou tocando direitinho, professor Thiago. É um saco ver isso, porque ele pega esse violino estranho aqui que ele tem, ele põe no ombro errado e toca. Ele põe no ombro errado e toca certo. Meu Deus, aí você fica assim, não vai sair nada. Então aqui, ó, esse é o violino, ó, o violino do lado tradicional, ele normalmente, só pra quem tá vendo no YouTube, tá? Então assistam no YouTube depois. Então o violino no ombro normal, e aí aqui pra distonia não atacar muito tem que tirar a espalheira. Ah, olha só, ele se rendeu, agora é sem espalheira. Eu disse que sem espalheira era o correto. Vai andar de bicicleta sem rodinha. Então, do lado normal, basicamente, eu toco razoavelmente. Já cheguei a tocar num nível bastante alto desse lado. E aí, agora eu toco também do outro lado. Então, as mesmas coisas, não no mesmo nível, né? Então, que saco, a gente fica falando, não vai sair, não vai. Aí sai, aí toca o negócio. E tá sendo uma experiência enriquecedora. A princípio, não era só pela questão da distonia. A princípio, vou ser bem honesto aqui, a princípio foi uma questão de... vai ser do caramba isso pros meus alunos verem. Sim, total. Entendeu? Total. Pô, é difícil no início. Não precisa ser tão... É difícil, tá? Mas não precisa ser tão difícil se você tem acesso a um bom passo a passo. E aí, o passo a passo que eu tô usando pra aprender violino do outro lado é exatamente o mesmo passo a passo que eu uso com os meus alunos. Sim. Tanto que... Quando você falou que ia mostrar esse processo pros seus alunos, fiquei bravo, queria ser seu aluno. Eu quero ver isso. E eu tenho esse processo registrado pros meus alunos poderem assistirem, até um certo ponto. Agora não registro tanto mais, mas ainda registro. E aí eu fui mostrando como que é uma prática eficiente. 15, 30 minutos por dia. Nunca, até hoje eu estudei mais do que 30 minutos por dia esse violino aqui. Nunca. E já tô tocando umas coisas interessantes. Tem vídeo meu tocando lá com a produção no Instagram, uns estudos um pouquinho mais assim... Eu vi. E tocando o Kreutzer 2, aqui tá bem zoadinho. Mas assim, tudo bonitinho. E melhor, professor Thiago. Não sei se você reparou isso, mas alguns colegas já me falaram. Tecnicamente... muito mais limpo do que toda a minha vida tocando do outro lado. Menos viciado, né? Também. Exatamente, com os movimentos exatamente como tem que ser, a forma da mão, bonitinho. Porque agora você tá aprendendo com você e não com o seu primeiro professor. É mais ou menos isso. Agora, eu sou o meu professor, eu faço um trabalho consistente com os meus alunos nesse sentido de postura, de montar, de afinação, blá blá blá. E eu tô fazendo exatamente o que eu faço com os meus alunos, só que comigo. Só que num nível de exigência muito maior, porque aí quando é gente com a gente mesmo é outro papo. Sem misericórdia. E falando nisso, eu queria conversar sobre algo, e aqui nós vamos conversar numa posição de respeito, porque o professor Thiago além de ser um excelente violinista, é um excelente professor também, porém temos divergências. Com certeza. E eu não
eu não quero necessariamente discutir no sentido de quem tá certo e tá errado. Não é essa a ideia aqui. Mas eu quero me colocar na coisa de tentar entender o seu ponto de vista, porque talvez eu não tenha entendido da forma como você tenta explicar. Então é Tá vendo? Eu tô me comunicando errado. Não. Eu quero me colocar na posição de alguém tentando entender, de verdade. Pra galera entender também. E pra eu entender, de repente, tem coisas interessantes que eu não estou vendo. Vibrato desde o início. Boa. Isso é legal. Cara, a primeira pergunta que eu vou fazer... sempre é legal. Não, a primeira pergunta que eu vou fazer é que eu acho que talvez eu tenho uma pressuposição do que você quer dizer em relação a isso. Então é uma pressuposição. Eu não vi nenhum material aprofundado a seu respeito. Eu vi aquela introdução do vídeo que você fez. Muito bom. A Sociedade Secreta do Vibrato. A Sociedade Secreta do Vibrato. Mas eu não vi, honestamente, eu não vi o vídeo inteiro. Eu até abri pra ver ontem, mas eu falei, não, eu não vou ver. Sim. Porque eu não quero entender... Vamos trocar ideia. Exatamente, eu não quero entender previamente. Uhum, eu quero que ele explique no podcast. A primeira pergunta é, o que você quer dizer por desde o início? Então, só para contextualizar para quem não sabe, eu estudo violino, estudei com vários professores diferentes e tive visões diferentes a respeito do vibrato. Não sei se na sua época de início era assim também. Muito obrigado. Colocando Coca-Cola para Jean. É Coca-Cola, tá, galera? É Coca-Cola. É Coca-Cola. Não sei se na sua época você percebia isso, mas eu nunca percebi essa vontade tão grande das pessoas de fazerem vibrato e de não sei o quê. No começo eu nem me preocupava muito com isso. Eu nem sabia o que era, pra falar a verdade. Então, eu me preocupava muito mais com a afinação, com a qualidade do som e com outras coisas. Então eu não estudei vibrato desde o começo. Eu nunca estudei vibrato. Porque eu nunca tive um estudo formal sobre vibrato. Eu comecei a fazer vibrato meio que naturalmente depois. Então eu acho que te interrompendo um pouco, pra mim foi mais ou menos isso. Então eu fiquei um tempo aprendendo violino, comecei no projeto social, e eu comecei a vibrar quando eu já tava num nível razoável de entender postura, essas coisas, e eu vi alguém fazendo. E aí interessante. Na época, estamos falando aqui de 99, 2000. Não tinha YouTube, gente. YouTube é depois, então não tinha como você ver alguém fazendo. O vibrato virou um objeto de desejo por causa das redes sociais, eu acho. É porque você vê as pessoas fazendo, né? Se você tá lá só na sua cidade fazendo um projeto social, você não viu ninguém fazendo, você nem sabe o que dá pra fazer. E aí você parte do pressuposto de que só é bonito se tiver vibrato, né? Tem muita gente que parte desse pressuposto. Também tem isso. Então, eu fiz o vibrato muito depois de tudo. O que acontece? Por causa disso, e hoje eu entendo um pouco o que tem a ver com isso, eu tive muito mais dificuldade de fazer o vibrato, porque a minha mão já tinha uma forma de funcionar. Por quanto tempo você tocou sem vibrato? Nossa, alguns anos, cara. Tipo, quantos anos? Chuta aí. Há uns 5, 6 anos. Ok, isso é um problema. Continue. Então... Calma, é que aí tem situações e situações. Você tem que ter cuidado pra não falar de forma... Em um contexto geral, pra maioria das pessoas, pra média, é muito tempo. Um contexto saudável. É muito tempo. Eu entendo isso hoje também. E talvez a gente divirja com relação à quantidade de tempo que a pessoa vai estudar antes de começar a aprender o vibrato, né? Mas o que eu entendo, e aí vem o outro ponto, é que eu montei a estrutura da minha mão inteira sem pensar que ela ia se movimentar depois. Ok. Né? Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, então, por causa disso, eu mostrava sinais de um pouco mais de tensão do que o necessário. Sim, então, tensão nesse sentido. Tensão em termos de fazer pressão no dedão, principalmente. De agarrar o braço do violino. A base do primeiro dedo muito encostada no braço, e eu não conseguia fazer esse vibrato. Depois disso, eu fui estudar outras metodologias. Então, eu comecei... Qual que era a metodologia? Era assim, meu avô morava em casa, ele era a metodologia. E eu fazia aula todo dia e eu tinha que mostrar uma parte da lição independente de qualquer coisa. Então, era essa a metodologia. Não fez, é bronca, era rala. Então, a metodologia era essa. Depois eu fui começar a estudar com outros professores, começar a ver outras coisas. E aí, quando eu comecei a ensinar violino, alguém me perguntou, professor, como faz vibrato? E eu não sabia ensinar. Vibrato, porque eu não tinha aprendido o vibrato dessa forma. Eu sei ensinar sobre afinação, a gente sabe falar sobre ponto de contato de ar, etc, etc. Mas vibrato eu não sabia falar sobre isso, porque pra mim foi um negócio que aconteceu. E aí eu fui pesquisar, fui
perguntar a opinião de grandes professores, de gente que eu admirava, gente, né, que eu sabia que eram grandes didatas, e as opiniões divergiam. Gente falando assim, olha, você precisa primeiro montar a estrutura da mão, precisa ter um mínimo de afinação, e etc. E depois você começa a estudar esse movimento. Mas uma opinião me chamou muita atenção. Essa opinião ela é baseada no seguinte sentido. E é muito comum na escola que esse professor e os colegas que estudaram com essa mesma figura lá de fora, estamos falando do Rentaub, né, de Israel, e isso era muito comum para esse povo cigano, vamos dizer assim, né? Que o vibrato ele faz parte de um conjunto de técnicas que montam a estrutura do instrumento. Então, técnica é movimento. É como você faz, né? Então, o que é a técnica? Eu quero aprender a técnica de arco. Então, você precisa aprender a forma de se movimentar, né? Como você vai movimentar. Técnica não é só necessariamente como você põe o dedo. É como ele funciona. É como você se movimenta. E a técnica que eu aprendi é baseada em atividade e passividade. Tem alguém que estimula o movimento e alguém que é passivo a esse movimento. Exemplo, já vi muita gente falando que o arco, a mão direita, o seu pulso vai dobrar dependendo da posição com que você tiver, né? Então, se eu estou mais para o talão, meu pulso está mais dobrado. Se eu tiver mais para a ponta, meu pulso está dobrado. O contrário, se eu tiver mais ou menos, etc. Eu entendo isso, mas eu discordo disso. Por quê? Porque eu acho que não é natural pensar assim. Você acaba formando um movimento muito mecânico, onde a pessoa lá, para fazer isso aqui, às vezes ela faz isso aqui. Então, para deixar o pulso dobrado, às vezes ela puxa isso aqui para trás. Não é muito normal, não é muito fácil de pensar isso didaticamente. Então, ela Temos pensa, divergências aqui também, mas tá tudo certo. Eu tô vendo a sua cara. Mas eu entendo também que imagino que você pense que isso depende da forma de ensinar a pessoa. Eu concordo com você, mas a pessoa, para conseguir ter esse pulso dobrado, ela vai fazer certas coisas que você vai ter que ter trabalho para corrigir. Se você pensar grosso modo, você está tendo mais trabalho do que o necessário. Eu penso assim, eu penso que o estímulo vem do antebraço e o pulso vai trabalhar como a cerda de um pincel. Então, você tem um sistema de um pincel aqui. Você tem o cabo do pincel, que é o antebraço, e a ponta como um pincel macio. Então, se você estiver estimulando o cabo do pincel para cima, a cerda vai naturalmente fazer isso aqui. Ok, não temos mais divergências. Exatamente isso. Exatamente isso, ok. Isso funciona para a mão esquerda também, certo? Para a mão esquerda. Tanto para mudança de posição, quanto para vibrato. O vibrato, ele parte do pressuposto de que é como se você fosse pedir uma manteiga na casa do vizinho, porque a sua acabou, e você vai bater na porta e você faz isso aqui. Né? Não precisa ser muito expert para fazer esse movimento. Concorda? Concordo. Você, sem pegar no violino, sem ser violinista, você consegue fazer isso aqui. Se você conseguir encaixar sua mão no instrumento e fizer isso aqui, isso vai promover relaxamento na sua mão. A princípio, você pode promover acontecer. Relaxamento. Eu acho que o vibrato, tem muita gente que sofre com Mas tensão. você concorda comigo? E aí vai ser interessante, porque vai ser acho que essa discussão vai ser rica para todo mundo. Tá, eu também acho. Eu entendo que isso é uma preparação do campo para o vibrato. Sim. Mas ainda não você não está estudando vibrato. É um dos elementos que vai ser importante. Qual outro elemento vai ser importante? Talvez o que a gente não concorde seja uma questão etimológica de palavras. Do que a gente entende pelas coisas. Isso de vibrato? Não. Não, por quê? Porque tem as falanges que precisam estar soltas. O vibrato, pra mim, né, falando de linguística, né, o que significa o vibrato no violino? É a junção do movimento em um sentido específico, que não é assim, não é assim, é no sentido da corda, geralmente. Da falange acontecendo, não adianta só acontecer isso, ou só acontecer isso, ou só acontecer isso. Então, da falange mexendo em uma quantidade mínima de vezes dentro de um tempo. Esse é o vibrato. Tudo que acontece antes disso acontecer são preparativos para que ele aconteça. Certo. E como que você monta o processo para colocar isso em prática com o aluno? Ele precisa saber o que exatamente? Ele precisa saber posicionar o violino no corpo, não tem como fazer nada antes disso. Certo. Ele precisa saber posicionar a mão no braço do violino, né? Porque você não sei onde vai posicionar, então precisa saber posicionar a mão no violino. Ele precisa... Então nós estamos na segunda aula.
Não necessariamente. Você entende que são coisas que, na minha cabeça, eu acho que são simples. Na primeira aula você ensina a pessoa a posicionar o violino no corpo. Mas eu não ensino a posicionar a mão no violino, por exemplo. Ainda. Ah, sim, porque você vai trabalhar a mão direita primeiro. Exatamente. Tudo bem. Você entendeu? Então não é no início. Já, se você for falar, início, na minha cabeça é a primeira aula. Não é no início. Não é no feto, ele já nasceu. Exatamente. Então, ó, todo o nosso... Vou falar mais ou menos como é a minha estrutura aqui, a nossa estrutura aqui. Então ele vai aprender. Vou dar um passo a passo aqui. Foi legal isso. Ao vivo, maravilhoso. Parece antigo. Ficou mais agora. Faz 200 anos esse ano. Nossa. Ele é de... E é um violinaço. 1924, Bem legal. Então, vou fazer com o violino do outro lado. Em pé, claro, né? Então, ele vai aprender vai começar a fazer escuta das coisas que a gente quer que ele escute. Uhum. Vai posicionar o violino no corpo com a mão no tampo. No tampo, Tá? Isso daqui, exatamente nessa posição, inclusive. Não é assim, não é de qualquer Sim. coisa. Porque aqui a gente já entende que ele vai trazer a mesma sensação tátil pro braço quando for pro braço. Vai aprender a posicionar a mão direita normalmente no arco, aprender a posicionar aqui, e a gente vai ficar talvez 1, 2, mais semanas só fazendo estudos para aprender a fazer esse movimento de abertura do antebraço. Certo. Vamos fazer isso com vários ritmos. Uhum. Vai aprender isso. Por enquanto ele não tá mexendo com a mão esquerda, então nem Não, consideraria aprender vibrato aí, lógico. Exatamente. Sim. E vai aprender a fazer esse movimento de troca de plano de corda, que a gente chama aqui. Desce fecha o ângulo. Desafinado o violino, mas é só para entender a lógica. Então vai aprender a fazer esse movimento. Aprendeu a fazer esse movimento, tá com a postura montadinha, bonitinha, nesse sentido, sem mão no violino ainda. Isso pode demorar, para alguns alunos, 1 mês. Sim. Pode demorar um pouco mais. Só que o que acontece no nosso caso aqui, absolutamente todos os alunos, quando chegam no momento de posicionar lá, não tem muitas preocupações mais com a mão direita nesse primeiro momento, pro que a gente está se propondo a fazer. Sim, até porque o som vem daí, é importante ela aprender isso primeiro. Lógico. Exatamente. E aí vai aprender a descer o terceiro dedo, vai aprender o posicionamento da mão lá no violino, que a mão é virada no sentido das cordas, e vai aprender a descer o terceiro dedo para achar a ressonância do instrumento. Então vai fazer, por exemplo... Buscando harmônicos. Buscar o que a gente chama de ressonância aqui. Aprendeu isso, junto com isso ele vai fazer. Descer na lateral do dedo. Segundo dedo. Para aprender como é que vai pressionar os dedos na corda. E aí, tudo isso vai sendo trabalhado de uma forma que, desde o início, a gente já está fazendo uma preparação para o que vai ser o vibrato no futuro, que é apertar as cordas o mínimo necessário, não apertar a corda, não apertar o violino na lateral, e ele vai fazer, no nosso caso aqui a gente chama de faixa branca, que seria equivalente ao livro 1 do Suzuki, vai fazer faixa amarela, que seria equivalente ao livro 2 do Suzuki, e aí na faixa branca, o que a gente quer na faixa branca? Deixar a estrutura, que é o assentamento, a base do violino, montada para as técnicas que vão vir posteriormente. Certo. Spiccato, vibrato, blá, 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 blá. No livro 2, é mais focado em aprender a tirar sonzão do violino. Assim, tirar bastante som do violino, já vai começar a usar o arco inteiro, blá, 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 e a gente começa a fazer uma redistribuição de coisas no violino. Então, no início, eu peço para os alunos segurarem o violino só na mão para evitar a tensão no ombro, que é o clássico, né? Então, ele está segurando aqui. Na faixa amarela, começa a haver uma redistribuição para ele começar a sentir o violino um pouco mais para esse lado, já pensando que vai acontecer o vibrato. E na faixa verde, que seria algo entre o livro 2 e o livro 3, então a gente faz antes do livro 3, começa os 3 exercícios mágicos do vibrato. Que, inclusive, nós... Ó, Ray Chan, seu copião! Sim. Inclusive, o Ray Chan, ele gravou recentemente um vídeo de 4 passos pro vibrato, que são os nossos 4 passos pro vibrato. É sério. E aí, basicamente, você vai sentir esse movimento, a gente já faz isso direto no violino. É o processo que eu estou fazendo desse lado, estou aprendendo o vibrato desse lado, que é basicamente a gente vai colocar um pedaço de papel, e ele pega o pedaço de papel igual a gente faz aqui. Pega um pedaço de papel flanela e você vai fazer esse movimento para ir relaxando esse punho. Depois você vai deixando esse movimento mais curtinho, etc. Vai apertando o dedo, etc. E
e vai mantendo isso. Então, E vai tá mas aí o advogado do diabo, você concorda que esse movimento é um movimento que você não tem motivo para não fazer a qualquer momento? Eu entendo a lógica do processo. Uhum. E eu não tô dizendo que você, por exemplo, Não faz é o muito Waze sentido. que a gente tava conversando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na minha cabeça, realmente não faz muito sentido a pessoa fazer vibrato se ela não sabe fazer nota longa. Porque não vai ter tempo para vibrar nada. E aí você vê, ó, olha que legal. Ó, então, calma que estamos chegando a um consenso, na verdade. Sim. Se a pessoa não sabe fazer nota longa, dentro da estrutura que a gente usa, a estrutura de repertório, eu tô falando, não, tem a ordem de habilidades que é uma coisa, tem repertório que não necessariamente é a mesma coisa. No livro 1 do Suzuki tem nota longa? Não. Não tem, exatamente. Não vai começar no livro 2. Vai começar mais no livro 2 e aí vai ter bastante mais no livro 3. Eu achei que você estava me perguntando, eu não sei, porque eu não faço a menor ideia. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, tudo bem, eu entendo. Eu entendo que pela lógica do processo, não faz sentido, porque o vibrato você faz mais em nota longa, quanto mais longa, mais sentido faz, né? Por outro lado, esse movimento sem o uso da mão direita também não é um impeditivo. A pessoa pode fazer esse movimento de apoiar aqui, ó, né, igual você falou, e fazer e soltar a mão aqui. Por quê? Porque quando ela já tiver com a nota longa pronta, esse movimento já está pronto também. Mas aí né? Eu tenho uma resistência de fazer isso, pelo menos logo no primeiro livro, pelo menos, pelo seguinte. Você tá falando da visão de uma memória na minha cabeça, e aí é legal a gente discutir. De uma visão de uma memória tátil do que você tem agora e do que é simples para você agora. Sim. Se a pessoa pegar um violino agora, ou nos primeiros meses, e tentar fazer isso, o que ela vai tentar fazer é segurar o violino muito mais do que precisa no ombro para poder conseguir fazer esse movimento. Porque na cabeça da pessoa ela tá segurando o violino. Então isso daqui ainda tá um pouco mais travado, entre aspas, do que precisa. Aí a gente teria a visão de quem toca com ou sem espalheira também, que entraria no contexto. Que pode ajudar ou atrapalhar. Exato. Mas eu acho que essa nem é uma questão tão importante assim, na minha opinião. Exemplo. Se você... E aí você nem vai chamar isso de vibrato, eu também não. A preparação, dos passos de preparação poderiam ser antecipados, por exemplo. A pessoa poderia encostar o dedo aqui e começar a soltar. Ok, aí nós temos... Ok. Concorda? Não tem impeditivos para fazer isso desde o início. Exato. Então, eu acho que o que eu vejo é assim... Do que eu sou contra, na verdade. São essas pessoas dizendo que você precisa ter uma mão estruturada... Perfeita e uma afinação impecável, assim. Se você não souber tocar afinado na primeira posição, você não pode aprender vibrato, porque o vibrato esconde desafinação. A gente sabe que não. Cara, inclusive, eu concordo com você nisso, e inclusive, digo mais, tem gente que... No momento que você aprende vibrato, e você tá tocando vibrato, não importa quanto tempo demorou pra isso acontecer, mas no momento que você já faz vibrato, partindo desse pressuposto, não existem muitos motivos plausíveis pra você estudar qualquer coisa sem vibrato. Concordo. Exatamente. Tipo assim, na vida real você vai tocar sem vibrato? Eu vou. No seu caso, sim. Mas assim, se você vai falar de um violinista padrão, entre aspas... você vai tocar a maioria das coisas com vibrato. Então, você vai mudar a amplitude, talvez. Tipo, você quer resolver questões muito específicas de afinação, de duplas, que você não tá entendendo? É uma coisa. Sim. Se não é isso... Sim, concordo. Mas o que eu quero dizer é assim, eu acho que se criou uma mística em cima do assunto que faz com que os alunos se sintam totalmente despreparados sobre uma técnica que é uma técnica fundamental do instrumento, no sentido de que ela vai usar sempre e pode ajudar a entender outras coisas. Então, na minha opinião, o vibrato ajuda a aliviar a pressão da mão, porque quando a pessoa faz vibrato, é um indicativo de que ela não está pressionando nada, que está tudo funcionando corretamente, se ela fizer o vibrato certo. Exatamente. Nós estamos falando de um vibrato mesmo. Não tem cabritos. Porque aqui. Alguém que está aprendendo não vai apertar leve o violino. Sim, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Então, assim, eu acho que é mais Exceto se ela começar estudando já sem espalheira, aí não tem intenção. Porque os grandes violinistas... De verdade, violinistas os violinistas mesmo, de verdade, todos tocam sem espalheira. Quem é Hilary Hahn? Esses papos são os papos me cansam. Às vezes eu falo essas coisas só pra zoar, mas é zoeira. Mas assim, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Quando você fala de início,
Não é necessariamente nos primeiros meses, ou talvez não no primeiro ano, o vibrato em si, mas é uma preparação. Mas uma preparação para que ele aconteça. Bom, vamos contextualizar. Eu raramente pego violinistas iniciantes para dar aula. Eu ia falar exatamente isso. Então, tem uma questão de contexto. Porque quem chega... Eu vou falar do meu entendimento, você pode falar se faz sentido ou não, tá? Eu olhando de fora, eu vejo assim, pô, o Thiago tá falando isso para um público muito específico. O meu público é um público que eu gosto de trabalhar com violinistas tortos. Então, assim, na minha cabeça, quando eu vi você começando a falar isso, eu já pensei assim, ele tá falando isso porque vai pegar exatamente aquela pessoa que tá tocando violino há 4, 5 anos e não faz vibrato ainda. Exato. É isso. Então é assim, você demora... Não é a pessoa que tá começando a estudar violino agora. Não. O meu contexto é assim, eu falo para pessoas que estão há anos estudando sem professor, sem orientação nenhuma, que estão cheias de vícios e frustradas porque não conseguem tocar o que gostariam de tocar. Então o meu público é esse, não é o mesmo do seu. Né? Tanto que eu falei pra Nana, pra nossa produção aqui, eu falei, cara, o Thiago é genial. Porque... Eu vou falar exatamente do jeito... Se você quiser que corte, eu corto depois na edição. Pode falar. Porque na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, que filha da mãe. Não foi com essa palavra exatamente. Eu entendo. Não foi com essa palavra. Porque eu falei, velho, o que ele tá falando é extremamente sexy. Exato. Pessoal, você pode aprender vibrato desde o início. Cara, é extremamente sexy o que esse filho da mãe, enquanto a palavra, tá fazendo. E aí, os alunos... Eu pensando nos meus alunos. Vão ver essa merda que o Thiago tá falando? E aí vão falar, mas como assim vibrato desde o início? Porque eu tô aqui, eu posso fazer então na variação A? E o que eu tenho a dizer sobre isso é cada um com seus problemas. Se vira com isso aí, cara. É extremamente sexy o que o Thiago tá falando. É claro que todo mundo que tá aprendendo violino, seja do zero ou não, vai ver esse vídeo e vai falar. Especialmente se a pessoa não tá fazendo vibrato. Sim. Ou não tá fazendo um vibrato decente. Peraí, como assim? Vou dar atenção pra esse cara. Só que o público que eu entendo que você quer eu tô falando isso que é sexy de propósito pra pegar de cheio a pessoa que tá estudando violino há 4, 5 anos e tá tocando razoavelmente bem, às vezes até, mas ninguém nunca falou pra ela como faz vibrato. Fazer vibrato bem pra essa galera é o Tantra. É isso, é o tântrico, né? É porque é sedutor, é exatamente muito sexy. Eu falo, cara, ele tem uma técnica aqui, ele se mexe desse jeito. Olha que sensual. Nossa, esse movimento. Ninguém nunca tinha feito isso antes. O que foi, produção? Vai bater 2 horas de podcast? Já é o podcast mais longo do que a gente fez aqui no Vermelho Didático. Meu Deus, a gente não tem mais nada pra fazer, não? É 3 idas na academia pra você assistir em prestação. Meu Deus. Ó, falando em vibrato sexy, eu quero parabenizar aqui uma das nossas alunas, a Ellen. A gente tá fazendo isso agora, todos os podcasts, que acabou de passar pra faixa verde. Então ela vai começar a aprender o vibrato agora. Parabéns, Ellen. Que é a Ellen, aqui ó. Esse é o vídeo da Ellen. Ter aprendido desde o começo? Brincadeira, tô enchendo o saco, tá certo. Então essa é a Ellen, nossa aluna, que aprendeu com a gente online. Ela até já chegou a fazer aulas presenciais antes. A postura, hein? Você viu a postura? Postura. Dá pra aprender vibrato agora, né? Agora dá. Então, parabéns, Ellen. Tô muito feliz de te receber na faixa verde. Vamos começar a trabalhar esse vibrato agora. Tá? Podia ser desde o início? Não, tô brincando. A gente vai começar agora no momento que é mais propício pra você, tá bom? Então, acho que é isso. O que temos que falar mesmo no final? O podcast acontece quais os dias? Nossa, gente, ó. A gente tá no episódio 357 e eu esqueço de falar que no início do podcast que é toda segunda, quarta e sexta, meio-dia. Toda segunda, quarta e sexta, meio-dia, podcast novo no YouTube e no Spotify. O Deezer é enrolado, gente. Então eu sei, tem um monte de gente falando, porque no Deezer não tá saindo segunda, quarta e sexta, meio-dia. Um monte de gente, 2 pessoas. Mas no Deezer é enrolado. A gente posta o mesmo horário em todas as plataformas. O Deezer demora pra aparecer. Thiago Rosa, quem você gostaria de ver nessa mesa nos próximos episódios? Alguém que você tem contato, que você gosta do trabalho e que seria interessante o papo? Cara, Nicolás Krasik. Nicolás Krasik. Nossa equipe vai tentar entrar em contato já com ele. Faço a ponte. Ok, maravilhoso. É assim que eu gosto. Muito obrigado. E como as pessoas te acham nas redes sociais? No Instagram,
Thiago Rosa com TH, thiagorosa.violino. No YouTube você pode procurar como Thiago Rosa. Vai ter uns outros Thiago tem de monte, né? Thiago Rosa, você colocar violino na frente ajuda. Thiago Rosa Violino. E eu tenho o meu canal, que é um canal de dicas também, que eu trabalho essas coisas para violinistas que já estão sofrendo com isso há tempos, né? Que chama Violino Pro. Maravilhoso. Você pode procurar também, você vai ter conteúdo lá. Se você é esse violinista que toca violino há 6, 7, 8 anos e tá engateando, de repente o Thiago é o cara que vai fazer isso. Tá frustrado aí porque não tem resultado? Cola no Titi. Então é isso, um abração, foi um prazer inenarrável te receber aqui, professor Thiago. Sabe que eu te admiro bastante, de verdade, a gente fica aqui de vez em quando vendo seus vídeos, vendo seus stories, vendo seus cafés. E agora eu tenho que ir porque eu vou levar o Thiago na melhor cafeteria de Cotia. Bora. Um abração, até mais. Certo. Tchau.